Salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o meu irmão Caio. Depende da hora que tu tá nos ouvindo. Dá um salve aí, Caio. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui E com mais um episódio do Pod 1, terceiro dessa nova temporada. E hoje com uma convidada ilustre, nossa querida Bárbara. Dá um salve aí, Bárbara. Oi, gente. Tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Adorei o estúdio de vocês, em primeiro lugar. E tô muito contente de saber que aqui em São Chico tem uma estrutura assim. Muito bacana mesmo. Eu nunca pensei que eu fosse participar de um podcast. olha aí, ó, tu viu só? Olha Mas, só. nossa, Então eu fico muito contente e honrada com esse convite. Muito obrigada. mas a gente que agradece por ter aceitado vir aí conversar com a gente. Bom, Pode seguir. posso? Show. Então, Bárbara, a gente tem aqui Mas pera aí que Fala. antes de qualquer coisa, antes de tudo, claro. a gente tem o nosso, vamos dizer, merchan do episódio. Boa. O nosso merchan de hoje, como do último episódio, vai pro ponto de luz. É o underline, ponto de luz, underline. Lá eu tô olhando aqui, tu vai encontrar muito trampo legal, vela artesanal, trampo de macramê, umas arvorezinhas muito legal, um trabalho muito tri. E vou te dizer que nem eu disse da última vez. Cada trampo é único, então se tá ali e tu não comprou ou não conversou com a pessoa, pode ser que ele não esteja mais disponível. Então, Nunca vai ter um igual. exatamente. Adquire o teu presente com ponto de luz que vai ser único, ninguém vai ter igual ao teu. Exato. Então, depois desse merchan, a gente pode seguir nosso Show. podcast. Desculpa aí, é o ponto de luz que eu já tava me esquecendo, Não. mas o Caio lembrou. Certo, então, Bárbara, a gente tem uma pergunta inicial, assim, que a gente faz pra todo mundo que a gente chama, que é a seguinte: quem é a Bárbara? Primeiro, pro pessoal saber. Quem é a Bárbara? Meu nome completo é Bárbara Francine Duarte Alves. Essa é uma curiosidade que muita gente não sabe. Eu tenho um nome composto. Muita gente não sabe que o meu nome também é Francine. Francine. Eu tô sabendo hoje também. Ó. Pois é. Eu tenho 31 anos. Eu sou nascida em Florianópolis, Santa Catarina. Vim morar em São Francisco de Paula quando eu tinha 8 anos de idade. Vim morar aqui depois do falecimento da minha mãe. Como o meu pai tinha eu e o meu irmão mais velho, que na época tinha 12 anos, ele resolveu, então, achou melhor eu vim morar com a minha irmã, a pedido dela. Sim. E ele ficou cuidando do meu irmão em Santa Catarina. A tua irmã, pode citar o nome? Pode. Que é a... Como é que é o nome? É a Gabriela. A Gabriela, Isso, tá. que é a do Café da Gabriela. Eu pensei que Vamos fazer esse merchan também. Claro, Ela claro. ela merece. E sempre, em alguns vídeos nossos também já tem até um merchandising dela. Ela não viu ou já viu, Ela mas já tem. viu. Mas tem. Enfim, vim morar com a Gabi quando eu tinha 8 anos de idade. E aí, hoje me considero uma gaúcha, uma serrana. Moro aqui já faz 23 anos. Sou muito feliz morando em São Francisco. Gosto muito dessa cidade. E posso te dizer que hoje eu sou uma pessoa muito feliz e realizada com tudo que eu tenho, com todas as coisas que eu faço. E ainda tô me descobrindo. Então, tu vai me perguntar hoje quem é a Bárbara. Pode ser que daqui a um ano eu vou te responder uma coisa muito diferente. Tô me descobrindo mesmo. Interessante isso que tu citou agora. Ô, Bárbara, tu falou que veio pra São Chico depois do falecimento da tua mãe e tal, né? Houve algumas dificuldades, assim, que tu passou lá em Santa Catarina. Claro, além do sentimento de perder a mãe, mas alguma outra dificuldade que tu passou lá? Como é que foi esse processo, assim, de troca? Não, na verdade, a única dificuldade que eu tive mesmo foi lidar com a saudade, com a perda, da dor do luto, enfim. E essa foi uma dor, assim, que se estendeu por muito tempo. Até coisas que acontecem no cotidiano da gente que às vezes a gente não dá bola. E aí depois eu fui descobrir na terapia, né? Então a terapia inclusive foi uma coisa que me ajudou bastante, né? E eu comecei a fazer isso não faz muito tempo, faz mais ou menos 1 ano e meio, assim. Então às vezes a gente tem um bloqueiozinho, uma coisinha pequena assim, e a gente vai vendo, vai buscando lá atrás e a gente vai vendo que é por causa disso.
Mas lá em Santa Catarina não tinha nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Graças a Deus, quando eu nasci, os meus pais resolveram mudar de vida. Então, eu já peguei eles numa época boa, né? Que eles tinham comprado um terreno, eles tinham uma casa, eles trabalhavam. Então, assim, nunca nos faltou nada, graças a Deus. Claro, tudo muito simples, né? Muito humilde, mas sempre tendo tudo que era que a gente precisava, né? Legal. Interessante esse ponto aí que tu tocou da terapia, né? Porque eu acho até certo ponto normal esse bloqueio que todos temos. Eu também comecei há pouco tempo a fazer terapia. E é muito louco isso, que a gente vai descobrindo partes de nós mesmos que estão ali dentro que a gente nem sabia que existia. Ou às vezes a gente sabe, mas tem um pouco de medo de chegar lá. E a terapia realmente ela abre os caminhos, né? Ela ajuda a identificar e isso melhora significativamente a vida das pessoas, né? Eu costumo dizer que todo mundo precisa de terapia. E eu não dizia isso antes de eu começar. Exatamente. Agora, um ponto que eu me identifiquei bastante contigo, porque eu também. Eu achava que não tinha necessidade até então. E o meu marido sempre me incentivou muito a fazer. Bárbara, faz. E eu sempre numa certa resistência, achando que não tinha necessidade. Não, porque a gente sempre pensa no financeiro primeiro, né? Não, acho que agora não precisa investir nisso. Não, agora não precisa. Mas realmente precisa. Então, é uma coisa que eu também indico pra todo mundo. Façam terapia. Que vale muito a pena. Vale sim. Pode seguir que eu tô aqui, então, qualquer coisa eu interrompo vocês. Show. Então assim, né, a gente queria dizer também que a Bárbara é empresária, né? Ela tem o bistrô ali na entrada do lago, o Zodíaco, certo? Certo. Como que veio essa ideia, Bárbara? Como que tu pensou? Era um negócio que tu já tinha em mente há muito tempo? Foi algo que surgiu no momento? Explica pra nós um pouco, assim, esse processo de criação do bistrô. Certo. A criação do bistrô, na verdade, ela era um sonho que se tornou meu, mas ele não era meu. Como assim? Peraí, agora eu me interessei. Sempre quem teve vontade de abrir um restaurante sempre foi o meu marido. Sempre. O Diogo sempre gostou muito de gastronomia, ele cozinha super bem e a mãe dele, então, muito talentosa. Então, ele sempre teve esse amor por gastronomia, ele queria fazer faculdade, ele sempre foi atrás disso. E eu já sempre não é minha praia. Realmente não era minha praia. Mas quando eu saí, eu trabalhei numa instituição financeira por muito tempo. Depois que eu saí, eu comecei a tentar me encontrar em alguma coisa. Não, eu quero fazer alguma coisa que seja mais tranquila, enfim. Eu sou formada eu tenho o curso técnico de transações imobiliárias, eu posso ser corretora. Eu fiz também o técnico em segurança do trabalho, no qual eu atuei na área por 1 ano. Depois trabalhei na instituição financeira. Depois que eu saí, eu pensei, eu queria uma coisa mais tranquila, uma coisa mais leve, que eu pudesse fazer, assim, que eu tivesse um horário bem flexível. Acabei fazendo o curso de massoterapia. Quando eu terminei de fazer o curso de massoterapia, eu pensei assim, agora eu vou começar a atuar. Mas aí o Diogo disse, não, mas quem sabe, vamos abrir então um restaurante e tal. A ideia inicial nem era abrir um restaurante aqui. A gente queria ir embora. Eu acho que todo mundo que gosta de praia sempre pensa, eu quero morar na praia. Então... Com certeza, nossa. Então, ele conseguiu tirar férias. E aí, a gente foi fazer um roteiro por Santa Catarina. Nesse roteiro, a gente passou em várias praias e vendo aonde seria o melhor lugar que a gente pudesse se encaixar, que a gente pudesse abrir alguma coisa para nós. Nesse período, quando a gente voltou para São Chico, tentando assimilar as coisas, como que ia ser, mas tipo, tudo muito leve. Ele recebeu uma proposta para trabalhar na farmácia. E aí ele disse, não, então se é para ficar aqui, então vamos criar raízes aqui. Foi onde a gente começou a estudar e correr atrás das coisas para abrir o restaurante. Então, assim, esse processo de abrir o restaurante não foi uma coisa, tipo, de uma hora para outra, né? Foi uma coisa que ele foi estudado, a gente foi em muito restaurante pra gente ver como que funcionava. Entendi. Porque, querendo ou não, por mais que fosse uma vontade do Diogo, a gente não tinha conhecimento de fato como que funcionava, né? E aí a gente, então, fez o convite pra mãe dele, pros pais, na verdade, né? Pra eles se tornarem sócios da gente. Então, eles são nossos sócios hoje, o restaurante não é só nosso. Para que ela pudesse também colocar a mão de obra dela, na qual eu vou dizer bem sinceramente, é muito qualificada. Né? Ela trabalhou anos na Pousada do Engenho. Eu vou fazer só um parênteses aqui que todo mundo fala bem. Eu ainda não fui lá, mas 99,9% das pessoas
Falo bem. Não tem, então, vou dizer assim que cria expectativa, hein? Porque as pessoas falam muito bem mesmo. Pois é, eu sou suspeita a falar assim, mas a gente já sabia que quando a gente já resolveu abrir um bistrô nesse formato que é hoje, a gente tinha certeza que tinha que ser ela. Não tinha como colocar outra pessoa na cozinha. Sim. Senão a gente ia fazer uma coisa de outro jeito. De Não, uma outra maneira. e até pro que vocês servem, é muito difícil achar um profissional responsável. Porque acaba que os padrões, vamos dizer, de preço dentro da nossa cidade é elevado por uma pessoa que faz o que ela faz lá dentro, entendeu? É muito elevado porque eu trabalho nisso há Uhum. quase 11 anos já produzindo alimentos. Então eu passei por vários tipos de estabelecimentos diferentes e é muito difícil achar uma pessoa qualificada e nem mesmo pelo preço em si, mas porque é difícil. Quem faz aquilo com excelência já está empregado. É muito difícil. Exatamente. Até mesmo se tu vai trampar se tu quer um garçom de qualidade, um maître de qualidade, qualquer pessoa dentro dessa área é muito difícil de achar. É Uhum. muito complicado. Que bom que vocês têm essa carta que... Exatamente. E a gente não podia deixar ela escapar, né? Sim. Porque a gente sempre gostou muito da comida dela em casa mesmo. E ela sempre teve uma mão muito boa pra comida. E já Então, também atuava na área, né? E já atuava na É. área, exatamente. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? E aí surgiu o restaurante, né? A gente tinha uma ideia de... A gastronomia ia ser isso que a gente serve hoje. Mas ia ser um outro projeto, assim. Não ia ter o nome Zodíaco, né? O nome Zodíaco, ele veio depois de muita conversa que eu e o Diogo a gente teve. Porque o que a gente queria? Pra te abrir um negócio hoje, tu tem que ser muito guerreiro. Nossa, muito. As E- pessoas acham que quando tu abre um negócio, que vê aquela coisa linda, o prédio maravilhoso, tudo montado, que tu tem muito dinheiro, que tu tá ganhando muito, entende? Exatamente. E não é assim, quando tu vê o primeiro boleto do mês, tu te apavora, Aham. aí as coisas, daí tu Sim. começa a ver que não é bem Uhum. assim. E a gente teve um investimento ali bem alto, Nossa, né? E o espaço de então, vocês é muito bonito. Então, pois é. Então, assim, não podia dar errado. A gente tinha que fazer dar certo. A gente não tinha outra alternativa. Então, a gente começou a discutir sobre coisas que a gente queria que todas as pessoas, qualquer pessoa, entrasse no restaurante e se identificasse com alguma coisa. Ou que a gente conseguisse abrir um espaço que pudesse abraçar todo mundo. E de que forma a gente ia fazer isso? A gente não tinha noção nenhuma. A gente pensou em mil e uma coisas. Fazer alguma coisa muito temática. Ou fazer uma casa de jogos. Ou fazer alguma coisa pra família. Enfim, foi assim, ó, muitas discussões, né? E até um dia que eu sonhei. Eu tive um sonho. E eu sempre tive isso muito comigo, assim. Eu sempre Interessante. tive muitas respostas na minha vida através de sonhos. E aí eu sonhei. E eu acordei de manhã e disse pro Diogo, olha, Diogo, eu acabei sonhando que eu entrava no restaurante, o nome era Zodiac, e ele era dos signos do Zodíaco. olha aí. E aí a gente conversando e a gente pensou assim, não, todo mundo tem um signo. Pode ser que tem gente que não dá bola, tem gente que não, né, não Sim. acredita, mas tem um signo. E aí a gente pensou assim, não, então eu acho que vamos fortalecer essa ideia e vamos fazer. Muito interessante. Perfeito. Ok. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Só que assim, gente, por mais que eu tive esse sonho, eu não entendo nada da astrologia. Sério. Meu Deus! Eu não entendo nada, o Diogo não entende nada, Mara, Bruce, ninguém entende nada. Vou falar com o astrólogo. Vou conversar, vou profissionalizar esse negócio. Conversei com uma astróloga, conversei com outra. Fiz chamada de vídeo com os astrólogos e, tipo, eu comecei a ver que o negócio era muito sério. Realmente, as pessoas trabalham com isso, elas estudam muito, sabe? E aí eu comecei a pensar, gente, eu já tinha aberto CNPJ com o nome Zodíaco. E eu pensei assim, gente, o que eu vou fazer agora? Porque, tipo, já tá pronto o Já negócio. tá lá agora. Né? Eu disse, eu não tenho como. E eu ainda pensei assim, não, como que eu vou abrir um negócio? Tipo, eu vou começar a colocar informações ali dentro que eu não tenho conhecimento nenhum. Tipo, Bárbara, de onde que tu tirou isso? Sabe? Então eu dei um passo pra trás
eu ia fazer uma temática um pouco mais, assim, mais ativa, mais forte, assim. Mas eu disse, não, eu vou pegar leve, vou começar devagarinho, né? Então, tipo, pode ser que tu entre lá dentro, daqui a pouco não é aquilo que tu tá esperando, Sim. né? Mas eu preferia, assim, eu disse, não, eu não posso dar um passo maior que a minha perna e fazer alguma coisa que não cabe a mim. Então, tipo, tem bastante gente que chega lá, tipo, gosta muito, porque cada prato leva um nome do signo. Sim, Qual é o teu eu signo, achei. Caio? É câncer. Câncer. Lá a gente serve um peito de frango com salada. Olha aí, ó. Né? Esse é o prato que é servido de câncer. E tu, Caio? Eu, Caio. Cauê? Cauê. Eu sou Caio. ariano. Ariano. Lá a gente serve um risoto de pera com gorgonzola. Né? Interessante. Então é bem interessante, assim. É uma pequena dinâmica, assim, que as pessoas gostam, sabe? Elas chegam lá, elas acham isso interessante, é bem legal. Entendi. Tu tá ouvindo essa... Tô. Eu achei estranho também. É. Deixa eu ver de onde é que é. Só um minutinho aí, galera, que Achei. quem sabe faz ao vivo e ao vivo tem dessas. Não, pode. Depois... Podemos continuar aqui, Caio? Pode Show. continuar. Bárbara, então ainda seguindo nessa linha, assim, do zodíaco, assim, de negócio. Eu tenho alguns amigos, assim, que já trabalharam contigo e sempre te elogiaram muito, assim, como chefe. E eu queria entender um pouco, assim, qual que é a tua visão, assim, para com o funcionário, o que tu pensa do funcionário, qual a valorização que ele tem que ter, qual, né, a perspectiva que o ambiente de trabalho precisa fornecer para o funcionário se sentir em casa e desenvolver também um trabalho legal, assim. Queria entender um pouco, assim, qual a tua visão sobre isso. Olha, eu tenho uma visão, assim, eu acho que todo empresário já tem que ter tido na vida carteira assinada alguma vez. Importante, muito importante. Né? Ele tem que saber o que o funcionário vai fazer dentro do teu estabelecimento. Eu trabalhei por muitos anos, é a primeira vez que eu empreendo, então eu já estive do lado de lá. Sei muito bem como é que funciona. E eu acho que além disso, a gente trabalha com seres humanos. Né? A gente trabalha com pessoas. Então eu não sou mais do que ninguém ali. E essa é uma parte que eu acho que tem muita gente que não entende, né? Tu ditar as regras não quer dizer que tu tem que... como é que eu posso dizer assim? Tu tem que impor as regras, né? Tu vai ditar as regras, tu vai coordenar a turma, mas tipo, todos ali são colegas de trabalho. Então eu sempre tive uma visão muito ampla disso, sempre... Assim, eu gosto de tratar as pessoas. Elas são os meus funcionários, eles são os meus amigos. Eles vão na minha casa. Tipo, já bebemos juntos, já saímos juntos. Então, eles são os meus parceiros. E eu queria que fosse assim quando eu trabalhei. Né? Eu tive um chefe que foi muito legal comigo. Ele foi meu amigo, que eu levo isso pra vida. Então, mas eu tive uns outros colegas de trabalho e tive uns outros supervisores, assim, que não foram tão legais. Né? Que eles não querem saber. Eles querem que tu dê lucro, eles querem que tu te foda, na verdade. Não sei nem se eu posso falar esse palavrão aqui. Pode. Sabe? Fica à Eles vontade. querem que tu produza uma coisa que tu não tem nem perna pra produzir. E é isso que eles querem. Tipo, ninguém quer saber se tu dormiu, ninguém quer saber se tu tem algum problema, ninguém quer saber nada. E eu disse, não, quando eu for empreendedora, eu vou fazer diferente. E é assim que eu faço até hoje. Tu vai chegar lá no restaurante, tu vai me ver eu lavando a louça, tu vai me ver eu lavando banheiro, tu vai me ver eu atendendo as pessoas. Tipo, tudo que o meu funcionário faz hoje, eu também faço. E, claro, todo mundo tem que ter as suas responsabilidades, obviamente, né? Na época que eu trabalhei, eu também já sabia que eu sou uma fornecedora de serviço, né? E todo empregado, ele é um fornecedor de serviço. Então, a gente também tem que ter essa ciência, né? A gente tá trabalhando, a gente tá se ajudando, mas a gente tá fazendo um negócio para o negócio dar certo. Então, pra mim, tipo, trabalhar com pessoas sempre foi muito tranquilo, assim. Eu não tenho nem essa visão de funcionário. Eu nem gosto de falar assim essa palavra funcionário. Legal, porque quando tu fala funcionário, já automaticamente parece que já se coloca uma posição acima, assim. Empregado, exatamente. Muito legal essa visão aí, era o que eu queria entender também sobre a parte do empreendedorismo. Além da questão ali de ter que pagar a conta, pagar isso, pagar aquilo,
Qual outra dificuldade, assim, que tu encontra pela região e qual a facilidade também que a região te proporciona? Dificuldades e facilidades, não sei se essa é a palavra, mas acho que dá pra entender. Olha, dificuldade a gente tem. É muitas. É muitas dificuldades. Uma das coisas assim que mais me pega hoje no restaurante é o pessoal trabalhar no final de semana, Uhum. né? Apesar de agora eu conseguir ter, eu sim, tô com uma equipe bem bacana ali, mas o trabalho no final de semana é uma coisa que é bem difícil o pessoal trabalhar. E me introduzindo no assunto, é muito difícil em todo restaurante. Nossa, E não só em restaurante, em comércio em geral, que tu tem que trabalhar no fim de semana, é muito complicado, porque é uma rotação, exatamente, é uma rotação muito grande de pessoas que tu acaba não conseguindo treinar aquela pessoa o suficiente. Tu tá num eterno treinamento, vamos dizer assim, porque as pessoas acabam não ficando muito tempo por Uhum. essa questão do fim de semana. Sim. Eu acho que desde sempre, meu primeiro emprego foi no mercado, então eu já vim com isso de não ter o fim de semana. Uhum. Mas eu vejo muito, assim, muito aonde eu trabalho, onde eu já passei, que é difícil achar gente pra trabalhar, que vá querer trabalhar, É. ter uma folga na segunda ou na quarta-feira. Porque às vezes ela tá acostumada com aquela rotina de segunda a sexta, sábado e Uhum. domingo, o seu lazer. Sim. Exatamente, exatamente. Essa parte aí é muito difícil mesmo. Só pra deixar o pessoal aí sabendo, a gente tá com uma plateia hoje aqui, que é o Bebeto, e ele citou aqui que isso vem desde o tempo de escola, né? E o Caio falou ali exatamente, talvez o pessoal fique, tá, exatamente o quê? Mas é que o Bebeto trouxe essa questão aí de que vem desde a escola. Uhum. Bárbara, voltando um pouco ali quando tu falou das terapias, né? Tá, só pra não te cortar, mas é que tu me perguntou também da facilidade. Ah, justo. É só pro pessoal daqui a pouco ficar Claro. ouvindo e se perder isso aí. Eu já tinha me esquecido, pode. Vamos lá, facilidade que eu encontro. Não tem muita facilidade, não. Não, mas tô brincando, assim. Não posso dizer assim que é uma facilidade, tá? Mas eu acho que trabalhar com pessoas e conhecer pessoas é uma coisa boa quando a pessoa entra no teu restaurante, gosta do teu trabalho. Então, isso não é uma facilidade, mas é uma coisa, Algo positivo, né? exatamente, uma coisa muito boa, assim, de a gente trabalhar, tá? E só pra fechar esse assunto do restaurante, que era uma coisa que eu tinha até pensado, assim, eu preciso falar isso no podcast dos meninos. É o Use o seguinte, espaço. quando a gente montou o restaurante, quando vocês chegarem lá, tipo, a gente trabalha com risotos, massas, sopas, então, assim, é uma alimentação que a gente não é acostumado a comer em casa. Pelo menos eu não Sim. sei na casa de vocês, na minha não era muito, tá? Então, a gente trabalha com produtos de excelente qualidade, né? A gente trabalha com vários produtos que a gente traz da Argentina, enfim, tem produtos que a gente não encontra na cidade, né? E quando a gente abriu o restaurante, a gente pensou, tá, então vamos fazer o cálculo do que a gente vai servir na mesa do cliente. O que acontece? A gente queria que fosse um restaurante que a gente pudesse entrar dentro e a gente se sentisse confortável, né? Tem gente que chega lá no restaurante e pergunta assim, tá, mas como é que é? Como é que é o prato? Eu falei assim, gente, a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês, aqui não é síndrome de Gramado, né? Tu vai pagar um valor num prato, tu pode ter certeza que ele vai vir bem servido, né? Óbvio que não é um valor de um X, que tu vai comer assim num lanche, né? Mas Sim, tem até pratos mesmo lá, porque a proposta é outra, que nem tu disse. exatamente. É que nem, fazendo um parênteses, a gente utiliza muito produtos italianos no local onde a gente trabalha. Então, o nosso molho viajou muito mais do que eu, entendeu? O nosso molho viajou muito mais do que eu. A farinha nem se conta, entendeu? Porque a gente compra molho italiano, farinha italiano, azeite, Sim. entende? A gente procura comprar hortaliças e verduras dos produtores locais, sempre fresco, para manter um produto mais de qualidade. Então acaba que se torna muito caro. Sim. E até mesmo diferente do que um preço diferente do que os outros estabelecimentos propõem. E acaba que muitas vezes a pessoa, não que
ela não queira comprar o teu produto, mas ela compara o teu preço, somente o teu preço, com o outro, entendeu? Exatamente, e não o produto que tu tá vendendo. Exatamente. Então, assim, eu já digo pra vocês assim, podem ir lá no restaurante tranquilos, porque não é nada assim muito exorbitante, tá? A gente queria que fosse um restaurante que uma pessoa, que nem eu, assim, né, que trabalha, enfim, pudesse ter condições de ir, né, no restaurante super tranquilo, pudesse ter uma alimentação de qualidade e não fosse assim te arrancar o teu rim, Sim, sim. Em né? outras palavras, que não fosse um ambiente elitizado. Exatamente, exatamente. Que isso fosse um ambiente para que eu pudesse receber todas as pessoas. Tem muita gente que me encontra e fala assim: nossa, Bárbara, mas lá não é muito caro? Porque as pessoas acham que é caro, talvez pela localização, né? Talvez que é caro por ser um nome bistrô, pela comida que a gente oferece. Mas não, é super tranquilo. E porque realmente a gente tá acostumado, né, a esses espaços assim serem caros, serem espaços elitizados. Porque quem trabalha em locais assim já ouviu provavelmente de algum chefe dizer qual que é o público que eles querem ali. É exatamente. Eu Sim. já ouvi, a gente quer esse público aqui, Uhum. sabe? Então eu acho que automaticamente assim as pessoas já criam essa imagem na cabeça, né? É, pois é. Mas assim, lá a gente, desde o início, a gente sempre pensou que a gente queria receber todas as pessoas. Todas Legal. as pessoas são bem-vindas no nosso restaurante. E aí até eu até fico pensando assim, claro, todo mundo tem suas despesas. Eu não tô aqui pra botar preço nas coisas de ninguém. Quem sou eu, né? Mas claro que todo mundo tem aluguel, tem funcionário, enfim, tem uma demanda alta pra pagar, a gente sabe disso, né? Mas tem lugares que eu fico pensando assim, nossa senhora, eles dão uma facadinha ali, sabe? Então, Uhum. assim, a gente colocou o preço no prato, a gente tá tirando ali todas as nossas despesas, mas, tipo, a gente não tá ganhando rios de dinheiro, sabe? Porque Uhum. se eu for ganhar rios de dinheiro, aí não vai entrar ninguém no meu restaurante. Exato, Sabe? justo, exato. Não é isso. A proposta não é essa. A nossa E proposta é que as acaba pessoas vão que comer lá. diminui a quantidade de pessoas que tu consegue atender, fica, que nem vocês falaram, fica somente naquela faixa de classe econômica, vamos dizer assim, É exatamente. onde somente um público pode consumir aquilo. Sim. E pelo que eu conheço da Bárbara, nunca seria essa. Não, com certeza não. E também, Bárbara, a gente vê muito aí pessoas, né, empresários assim que já começam o negócio no meio do caminho. Pessoas que já têm um local, pessoas que não precisam alugar, pessoas que, né, já têm ali no terreno da família, muitas vezes. Eu queria saber de ti, assim, vocês não tinham nada, assim, vocês foram mapeando o lugar, assim, pra colocar o bistrô, como que foi? Sim, a gente não tinha nada. A única coisa que a gente tinha era coragem. Uhum, A gente foi indo buscando lugares. Na verdade, assim, a gente já tinha essa ideia do restaurante. E a gente passava sempre ali pelo lago, sempre foi um lugar que eu gostei muito, assim, que eu gosto muito. Eu acredito que vocês também, porque é Sim. uma energia surreal ali no Nossa, lago, né? nossa. E aí a gente passava ali todos os dias e tal. E quando a gente viu ali que tava pra alugar, a gente pensou, o Diogo principalmente, ele pensou assim: agora tá na hora de nós colocar a nossa ideia em ação. E aí foi dali, assim, que surgiu o pontapé inicial mesmo, assim. Tipo, a gente não pode perder esse ponto. A gente queria colocar ali, que era uma coisa que tinha tudo a ver, né? Então, tinha que ser ali. Se não fosse ali, eu nem sei se hoje a gente teria. Ainda mais E porque tu foi intuída, e eu, com todas as minhas crenças espirituais, eu acho que se tu for intuída num sonho é porque era pra ser. Era pra ser ali, era pra ser o nome bistrô, o zodíaco. É. Eu acredito muito e nisso sem também. contar que ali é muito difícil ter uma sala comercial, né? Pois Naquela é, localização. ali é bem difícil É bem mesmo. difícil, porque são, se eu não me engano, tem 3 salas comerciais e uma não é utilizada, que é o quiosque. Sim. Então tem É. a do lado de vocês e a de vocês ali, bem dizer, e era isso, né? Sim, e ali no plano diretor do lago, eu não posso te afirmar com clareza, assim, com firmeza, porque eu não tenho conhecimento muito disso, Sim. mas eu acredito que até 100 metros do lago não pode mais ter construção, uma coisa assim. Nossa, olha tem, aí. tem Então um é lance. aonde já está construído, tu pode até colocar alguma coisa. Eu vi, e pelo que me falaram, pode reformar somente. Isso, Agora, novas construções, não. Já tem lá. É, exatamente. é exatamente isso. Bem... Legal, interessante isso. Bárbara, então agora sim, voltando ali pra parte da terapia, é,
Tu falou que tinha coisas dentro de si, e eu também falei que a gente conhece a partir do momento que a gente procura ajuda, certo? Uhum. Tu te formou no que tu disse mesmo? É curso técnico, né? Eu fiz 3 cursos técnicos, que foi transações imobiliárias, fiz técnico em segurança do trabalho e fiz massoterapia. E algum desses, assim, era o que tu queria de fato? Ou, tipo assim, tu te encontrou, tu não te encontrou? Agora no bistrô, tu acha que te encontrou? Assim, falando mais um lance, assim, de se encontrar mesmo. Porque até no podcast passado a gente tocou nesse assunto com o Gladson, né? Do tempo que leva, muitas vezes, assim, pra pessoa se encontrar mesmo. Às vezes a gente quer já com 20 anos, assim, saber o que a gente vai ser pra vida. A gente sai do ensino médio já querendo entrar numa faculdade, decidir o que vai ser da vida. Então eu queria ver, assim, se tu te encontrou, se tu não te encontrou, por que tu não ficou. Assim, quando eu fiz o técnico, os 2 primeiros técnicos, segurança do trabalho e transações imobiliárias, foi porque eu estava pensando mais em trabalho mesmo, precisava de dinheiro, tipo, recente entrado no mercado de trabalho. Então eu pensava, não, eu tenho que ganhar alguma coisa, né? E para mim ganhar alguma coisa, eu tenho que fazer pelo menos um técnico, né? Eu nunca pensei em fazer faculdade, nunca quis fazer faculdade, até iniciei fazer administração, mas depois já logo cancelei, assim, nunca tive esse sonho de me formar, de ter um diploma, isso não, tá? Massoterapia também foi uma coisa que eu acabei fazendo, tipo, porque eu pensei assim, eu queria fazer alguma coisa agora. Naquele momento, pra mim, fazia muito sentido. Hoje, pra mim, já não faz mais sentido, Uhum. né? Hoje eu posso até fazer uma massagem em vocês aqui no estúdio, tipo, de bobeira, assim. Mas eu, profissional da massoterapia, não, tá? No restaurante, eu gosto muito de trabalhar. Gosto de trabalhar com pessoas, tipo, eu me vejo com uma boa liderança. Então, eu gosto de estar no meu ambiente de trabalho. Como uma realização de um sonho, eu acho que ainda é muito recente pra mim te dizer, sabe? Porque eu acho que quando a gente vai trabalhando no dia a dia, a gente vai vendo as dificuldades, porque só a gente sabe as dificuldades que a gente Sim, tem, né? nossa. As pessoas de fora idealizam uma coisa que na verdade não é bem assim que funciona, né? Então, tipo, que nem antes de eu vir pra cá, eu tava lá limpando o restaurante pra poder abrir, Uhum. Exato. né? Então, assim, realização pessoal, profissional, ainda não sei se me encontrei. Tá na busca. Mas tô muito feliz, Uhum. por enquanto. Mas, assim, se um dia eu não tiver, assim, tão legal, com certeza eu vou estudar, vou ir atrás de outra coisa. Tipo, eu sou muito aberta pra isso, assim. Uhum. Legal. Não que seja definitivo, assim, não quer Exatamente. Eu não crio muitas raízes, não. quer definir algo agora. Exatamente. Entendo, Também não é um perfeito. momento pra se confortar, né? Pra ficar assim, relaxar, né? É um momento de mudança, é o começo do empreendimento. Eu só acho que o começo é alguns meses, mas o começo do empreendimento são anos, né? Exatamente isso, Até tu Bebeto. lucrar o dinheiro que tu gastou, tempo, Uhum. conquistar o público. Exatamente no isso. chão, hein? E eu e o Diogo, assim, a gente tem muito pé no chão. Muito pé no chão. A gente sabia que a gente ia trabalhar 2 anos fechadíssimos para o restaurante, sem tirar um centavo. Muito né? importante Então, a isso ter essa gente noção. trabalha, a gente não pega dinheiro do restaurante. O dinheiro do restaurante, ele gira somente para ele. Só. E Isso ele vai se pagando. é um detalhe bem importante, Bárbaro, porque eu sou ansioso, tá? Eu sou uma pessoa ansiosa. E isso, eu acredito que a maioria dos ansiosos são assim, né? A gente tá caminhando, a gente tem um objetivo que a gente quer alcançar, mas a gente ainda não chegou lá. E aí, por vezes, a gente acaba esquecendo que o processo é justamente esse, de caminhar até lá, né? A gente não vai conseguir chegar no objetivo amanhã. Sim. É algo que, né, exige uma caminhada, desafios e tal. Então eu acho muito importante já vocês ter começado com essa visão, né? Porque daqui a pouco vocês começaram ali, aí pensa, pô, já faz um ano que a gente abriu, ainda não, a gente não tá onde a gente quer. Calma, Exatamente porque isso. tem que persistir, né? Sim, sim. Não, eu e o Diogo, a gente sempre teve muito pé no chão quanto a isso. A gente é muito tranquilo quanto a isso. A gente sabe que as dificuldades que a gente está passando hoje, daqui a pouco a gente vai acalmar, sabe? Uhum. Isso a gente tem certeza que vai acalmar. Então a gente sempre pensou muito no futuro. Muito Legal. no futuro. A gente não é imediatista. Claro, uma coisa é tu fechar a tua vida e trabalhar somente para o restaurante. Nossa, eu não posso sair porque eu tenho um restaurante. Não.
né? A gente ainda continua indo em pagode, a gente continua dando uma saidinha, Ah, sabe? não, sim, A mas gente continua dando uma invejadinha, tipo, mas assim... não é aquela coisa daquela segurança de quando tu é assalariado, entende? Sim, De que todo mês tem lá o teu salário e tu já Independente, te, né, do que e tem tu já te programa pra fazer o que tu quiser sim, com sim, ele. não. Vai ter meses, por exemplo, que vai acontecer do movimento tá baixo no restaurante, você não vai poder ir nem no pagode. Exatamente. Entende? É altos e baixos, vamos dizer assim. Sim. E é pra sempre, eu acho assim. Porque todo mundo que eu já troquei uma ideia, os donos dos restaurantes, todo mundo diz que é assim, que se tu não te preparar pros momentos de baixa, acaba que ou tu desiste ou tu fica louco. É uma das duas coisas. Então, eu vejo muita gente louca por aí, vou te dizer. Porque, ou não, olha o que foi essa pandemia, por exemplo, para quem tinha restaurante, Nossa entende? Senhora, Foi foda. eu não consigo nem mensurar o que foi. Foi foda. A gente abriu ano passado, né? Sim. A gente tem 1 ano e 2 meses de casa. Então, Mas mesmo assim, ainda vocês pegaram, querendo ou não, um pouco da finaleira onde as pessoas estavam voltando a trabalhar. sim, Elas estavam exatamente. Receosas também, né? até mesmo equilibrando as contas, voltando a pagar as contas, então Uhum. acaba. Vamos se dar ao luxo, né? Exatamente, acaba não podendo Voltando a se dar ao luxo, isso aí. fazer muitas coisas. É verdade. Eu acho que o que eu tinha pra falar sobre a parte do negócio, cara, não sei se tu tem mais alguma coisa. Não, a princípio sobre isso pode ser. A gente vai A conforme ideia vai passando. era falar um pouco sobre o negócio, assim, pro pessoal conhecer, né? Pro pessoal ouvir da boca de umas das sócias ali, né? Do negócio. E também, então, pessoal, faço o convite aqui pela Bárbara, vão lá. Eu também vou ir, tá, Bárbara? Mas Até, agora inclusive, eu ia deixar Fala. isso pro final, mas vou fazer o convite pra ti e pro Caio. Quero receber vocês lá no restaurante. Nossa Aí senhora. vocês marquem um dia que vocês possam ir. Né? Dias de semana é mais tranquilo, à noite. É, Então, vou esperar vocês lá. Não sei se o teu dia de folga é na quarta-feira, né, Caio? na quarta. Então, por favor. Vocês abrem na quarta. A gente abre a partir de quarta-feira. Olha aí, rapaz. Pegar um Bah, presente pra esse- Então, vão lá, que daí é Cê é uma... louco. Isso é um agradecimento meu, do Diogo, da Mara, do Bruce. A Nossa. gente vai ficar muito feliz de receber vocês lá, tá bom? Muito obrigado show de pelo bola. convite. Nossa, sem palavras. Isso aqui até é bobo agora. Mas uma coisa que eu queria. Eu tenho alguns assuntos que eu sou stalker, tá? Vou te falar. Eu fico stalkeando os convidados pra depois ficar perguntando pra Claro. eles as coisas. Claro, não. Com o tempo a gente vai profissionalizando, vai ficando melhor. Tu teve em alguns concursos de beleza pela tua vida. Isso aí. Boa, Sim. Caio. E os que eu vi foi Miss Rio Grande do Sul Latina, é isso. E em 2013, foi isso? Foi 2014. 2014. Uhum. E em 2000, o outro eu não vou saber, acho que foi 2015, que foi rainha da Festa do Pinhão. Isso, 2013. Daí. 2013, Isso. então Foi isso. foi quase. Sim. Tá bom. Foi meia informação certa, mas não demos fake news aqui ainda, tá bom. Como é que surgiu a vontade de ser modelo? Porque a princípio, inicialmente, começa sendo modelo para depois participar de outros eventos, ou tu participou de um evento, gostou e foi procurar outros? Na verdade, modelo nunca fui. Não? Nunca quis ser também. Não Já acredito. recebi convites, mas nunca aceitei. Pode crer. Foi exatamente isso, assim. Comecei num concurso, depois fui para outro. Sempre gostei da dinâmica de participar de concurso, por quê? As pessoas acham que é somente beleza, e não é. Sim, nossa. Sabe, pro meu crescimento pessoal, assim, ter sido rainha da Festa do Pinhão, que é onde a gente se comunicava muito com as pessoas, isso, assim, foi muito bom mesmo, assim. Todas as meninas que foram soberanas da Festa do Pinhão vão concordar comigo. É um crescimento que a gente não faz ideia, assim. A primeira vez que eu dei uma entrevista, eu não abri a boca. Parece eu no podcast a primeira vez que ficava aqui, bem quietinho aqui. Eu não conseguia falar, sabe? As pessoas me perguntavam as coisas e eu tava ali dura, fiquei estática, não falava. Só que a partir disso tu vai indo, tu vai perdendo medo, tu vai perdendo receio.
Eu vou interromper você. Se estiver muito Uhum. chato, Bárbara, você pode tirar o fone, tá? Não tem problema nenhum. Tá, não, Tá. pra mim não tá chato. É. Só eu escutei o barulho, mas... É porque provavelmente deu algum problema na minha elétrica, mas a gente vai ver esse probleminha. Mas Tá. pra gravação não aparece, é só no Só entre fone nós? mesmo. Ah, ok, Ah, não, então. então tá tranquilo. É só Show. entre nós. Beleza, então. Enfim, então eu gostei muito de ter participado justamente pelo fato da comunicação. Isso foi uma coisa, assim, que me abriu muito, assim, muito mesmo. Mas voltando à tua pergunta, Caio, eu participei de um concurso, tipo, muito na brincadeira, assim. E posso te perguntar qual que foi? O primeiro concurso que eu participei, E quando eu não vou foi? saber te dizer se ele realmente foi o primeiro ou não. Sim, Mas eu, tipo, eu participei de uns concursos, assim, pequenos, sabe? sim. Foi de uma relojoaria que tinha. Até o Roberto tá aqui sinalizando, porque ele também participou e ele também ganhou esse ano. Mas. Ô, como é que tu não conta esse negócio aí, Eu cara? acho que eu me orgulho, né? De ter ganhado uma coisa sem fazer nenhum esforço. Mas não é o Se esforço. fosse bar, Mas daí tu tem que dar o crédito pra tua mãe, o esforço foi dela. mas aí tu chama ela. Entendeu? O esforço foi dela, tinha que ter dado o prêmio pra ela, então. Relógio, Então- relógio infantil nem fechava no meu pulso e fechava no dela. Puta merda, mas daí tinham que premiar a pessoa errada, tá errado isso Não, aí. foi. Que episódio. Tá Pra louco. hora ficam os detalhes aí. Não, tu vai ter que vir no podcast agora, porque a gente falou aqui ao vivo, É, né? daí vai ter É um que... mister, né? É, Vai convidar um mister, né? Agora vai ter que... Eu vou até anotar, porque eu vou esquecer disso aí. Eu não posso esquecer. Ainda bem que tu veio aqui. Depois tu me conta mais coisa, tá? Mas eu tenho muita coisa pra te contar do Roberto. Show, isso aí. Porque quando eu fui morar com a Gabi, o Roberto não É tinha nascido verdade, ainda. né? Agora que faz. Nem Claro, existia. Né? Isso. Puta merda, man. Pra quem tá nos escutando aqui que não sabe, o Bebeto que tá aqui, ele tá sempre aqui com o Caio, ele é meu sobrinho. Ele é filho da minha irmã, da Gabriela. No Café da Gabriela, se vocês forem lá, vocês vão encontrar aquela beldade, aquela lindeza. Ele é meu sobrinho. Atendimento de excelência. Exatamente. Obrigado, que isso, sem palavras. Não, e além de estar sempre aqui, é um dos fundadores, né? Porque quem ajudou a construir junto foi ele, né? Então. Inclusive, esses dias minha namorada falou pra mim assim: depois parabenizo o Caio pelo nome do estúdio, que, nossa, achei um nome muito inteligente. Eu falei assim, pois é. Muito bom, cara. Para. Cara que deu esse nome é um gênio. Viu? Olha aí, ó. Viu? Poucas pessoas reconhecem. Pois é. Não, tá, desculpa, eu te interrompi. Não, né? não foi nada. Eu também entrei ali no assunto. Agora eu me perdi. Agora onde é que eu tô? Primeiro concurso primeiro da concurso, relojoaria. isso. Ok. Aí eu recebi esse convite de uma das organizadoras do concurso. Ela foi lá em casa e conversou comigo, conversou com a Gabi e tal. E aí eu aceitei participar. Participei, ganhei o primeiro lugar. Tipo, legal, beleza e tal, ok. Aí depois tinha um concurso na escola, que era do magistério. Eu fiz o magistério. E aí teve o concurso, umas amigas minhas, vamos. E eu já pilhado, digo, vamos. Aí fui e fiquei Então em isso aí segundo foi lugar, eu acho. 16, 17 anos. Isso aí faz muito tempo. Não vou saber nem te dizer que ano que foi isso. Mais ou menos por aí. Então, aí ali eu comecei, assim. Mas nunca foi em questão de beleza. Não, sempre foi em questão de poder participar mesmo. É que Sim. cada concurso tem uma dinâmica. É legal isso, assim. Os bastidores é legal, sabe? Então, as pessoas, Sim. elas olham só quando tu tá na passarela, né? Mas não é somente aquilo ali, né? E aí depois, passou um tempo, teve um concurso que eu participei, que eu não sei se vocês conhecem, o Jornal Integração, que tem ali em Canela e Gramado. Eu acho Já que ouvi falar. Eu também, mas não conheço, sim, nunca. Pois é. Poucas vezes. Sim. Esse é um jornal que tem ali ainda. E nessa época tinha edição aqui em São Francisco de Paula. E aí eles lançaram um concurso que era Princesa Integração. A candidata que ganhasse ganharia o prêmio de R$6.000. Aí, ó. Sim. E aí a gente olhando aquele jornal e a minha irmã ficou louca. Tu vai participar. Só pelos 6 mil. 6 mil já dava pra dar um rolê, já. Na época dava
E aí eu disse, não, até meio no início foi meio resistente, assim, não, tu vai. E até uma coisa que me chamou a atenção que ela disse assim, Bárbara, tu não tem nada. Tu não tem 6 mil, não tem nada. Se tu for pra lá participar do concurso e tu perder, tu vai continuar sem nada. Então, vamos ir, vamos tentar. Tipo, vai que dá. Visão. Né? Vai que dá. Sim. Beleza. Fui bem despretensiosa, assim. E no fim ainda acabei ganhando. Olha só. Pois olha aí, ó, viu? Pingou. Sim. Aí, ó. E foi através daí deste concurso, que Baita daí eu conselho. era um pouco mais velha, um pouco mais madura, que começou a surgir. Daí eles me convidaram pra participar da festa do Pinhão. Eu fui, concorri. Não lembro na época quantas candidatas tinham, mas tinha bastante candidatas. Aí eu ganhei. E aí depois da festa do Pinhão eu fui convidada a ser Miss São Francisco de Paula. Aí fui, participei também. No estado eu fiquei em 3º lugar. E Uhum. tem registro, houve transmissão de televisão? Tem algum lugar que a gente possa assistir esse concurso? Tem DVD, tá no YouTube, como? Pois então, eu até tenho que procurar. Eu sei que tem registro, mas eu lembro que na época, tipo, um cara, ele vendia a filmagem do concurso, sabe? E eu acabei perdendo o contato dele, no fim, nunca fui atrás, nunca... Mas tem registro. Eu posso até procurar isso pra Legal. ver. Se eu não me engano, acho que no YouTube, tipo, tem um vídeo, assim, que é um resumo do concurso. É 2014? 2014, 2015. Legal. Eu não vou me lembrar o certo, assim, mas é por aí, por essas bandas. Bárbara, então agora que o Caio citou aí o lance aí dos concursos de beleza, um dos objetivos aqui do podcast é dar a voz, assim, pra gente falar sobre questões sociais e representatividade. Quero que tu nos conte, assim, porque nos bastidores aqui fora do podcast, tu já havia me falado outras vezes que tu foi a primeira rainha negra da Festa do Pinhão, né? Sim. Então eu quero que tu conte um pouco assim, como é que era na tua infância, se os coleguinhas, as coleguinhas te achavam bonitas, como que foi assim depois, né, pra tu te sentir uma pessoa capaz de ganhar um concurso de beleza, como eram os padrões das mulheres nos concursos de beleza, falar um pouco assim mais sobre representatividade agora. Certo. Vamos começar então falando lá do início, né? Lá na minha infância, eu era a única preta da minha sala de aula. Uhum. Essa história que eu vou contar aqui hoje, eu tenho certeza, mas quase absoluta, que todas as meninas pretas vão se identificar com o que eu tô falando e vão dizer assim, eu já passei por isso. Certo? Então, se vocês chamarem outra mulher preta, outra aluna preta pra sentar aqui, ela vai contar a mesma história que eu. Eu era a única aluna preta. Então, assim, sempre quando tinha alguma dinâmica de pegar na mão do menino, né, coleguinha com coleguinha, eu me sentia confortável de pegar na mão das meninas. As meninas nunca me excluíram. Uhum. Principalmente aqui em São Francisco. Tipo, nunca, assim. Eu sempre fui muito bem acolhida por Só elas. um adendo. Colégio particular ou público? Público. Sempre estudei em escola pública. Certo. Nunca particular. Uhum. Já os meninos já tinham preconceito. Tipo, de não pegar na mão. Eles pegavam super bem na mão de outras colegas. Né? Que fosse gordinha, que fosse mais alta, que... Enfim, que não tivesse dentro do padrão. Mas, chegava na minha vez, sempre tinha uma coisinha, sabe? Sempre, assim, tinha uma insegurança de pegar na minha mão, né? Eu já ouvi falar de não quero pegar na tua mão porque eu não quero pegar tua cor, tu vai passar tua cor pra mim, tipo, tu tá suja. Tipo, sempre, todas as crianças pretas já ouviram isso na escola. Né? E tipo, só que eu não sei dizer naquela época, acho que era uma coisa que, tipo assim, tá, tu escuta e tá, a vida que segue, sabe? Não sabe a gravidade também, né? Exatamente. Eu ia dizer exatamente sabe? isso. A pessoa Não vê a não. maldade, né? Tu não vê a maldade e não querendo tirar, talvez, essa atitude da pessoa, mas quem não garante que isso vem estruturado? Provavelmente. Porque Dela, também eram entendeu? crianças, né? Exatamente, porque Claro. também eram crianças e cresceram ouvindo isso e acabou tornando isso normal, Ainda nem entende? tinham crescido, né? Exatamente. Ainda eram É. crianças. Exatamente. Não, isso com certeza. Com certeza vem dos pais, sem dúvida nenhuma, assim. E aqui em São Francisco, a maioria das pessoas na escola eram brancas, né? Eram poucos negros na escola. Tanto que na minha turma só tinha eu.
né? Então, sofria um certo, assim, não era aquele bullying, assim, tipo, muito Pesado, assim. exatamente, assim, tipo, todo dia que eu era excluída. Isso não. Era nessas dinâmicas, assim, Era que... coisinha leve, Uhum, sabe? que tinha toque, que tinha que chegar mais perto. Exatamente. E depois, quando eu fui crescendo, assim, na minha adolescência, tipo, as coisas vão mudando, assim, né? A gente começa a se enxergar de outros, com outros olhos, sabe? Então, assim, hoje eu vejo muitas crianças pretinhas, as meninas principalmente, o que que elas são? Elas são agressivas, porque é uma forma delas se defenderem. E eu era assim. Uhum. Hoje eu me enxergo, eu vejo a minha irmã contando as histórias na escola, que ela batia no fulano, que ela batia no ciclano. Tipo, eu não batia, mas eu era muito briguenta. Tipo, eu batia, eu discutia, sabe? Eu xingava. Tipo, então os meus colegas, eles tinham que pisar meio que em ovos comigo, porque, tipo, eu já não dava, assim, muita abertura, sabe? Então eu sempre fui muito incisiva, assim. Sempre fui muito temperamental nessa parte, porque eu já sabia que ia vir alguma coisa, né? Sim. Então o meu temperamento começou a mudar por causa de atitudes assim. E quando tu é criança, tu não percebe isso, né? Tu acha que, por que aquela criança ali é agressiva? Nossa, não dá pra falar com ela. Nossa, ela é muito, né? E, enfim, aí tu vai vendo, são pequenas atitudes dessas que vão acontecendo quando tu é criança, que, tipo, tu não tolera mais. Então tu acaba se blendando, né? Eu na escola, vou te dizer assim, que eu passei pelas mesmas dificuldades, porque dentre toda a escola só existiam 2 alunos pretos. Entende? Então, dentro de toda a escola, exatamente. Então, acabou que quando tu falou assim, me veio na cabeça, entende? Porque eu passava as mesmas coisas. As minhas coleguinhas brancas não queriam pegar na minha mão, entendeu? Não queriam fazer dupla comigo. Era sempre os guri ou uma que outra pessoa que era muito de boa, que talvez vinha de uma criação mais tranquila, que vinha, conversava comigo e eu era muito introspectivo. E isso acontece porque quando eu era criança e estudava na escola, comigo era ao contrário. Tinha os meus colegas negros e a gente que somos brancos, né? E éramos crianças brancas. E as guriazinhas realmente, cara, isso é verdade mesmo. As guriazinhas, elas acham mais bonitinho o loirinho, com o cabelinho liso ali e tal, que era o que acontecia comigo. Mas elas não achavam a mesma coisa dos meus colegas negros, entende? E isso é real, gente. Isso é real. Realmente. Exatamente. Nossa, a hora que tu falou assim, eu me vi na situação, entende? Eu Porque até quando eu tava na escola, eu tinha um colega que sofria esse tipo de ataque, né? Porque não deixa de ser, né? Mais sutil que seja, é um ataque, né? A pessoa se sente, né? Tu acaba atingindo a pessoa de certa forma. E eles não percebiam tanto quanto eu, sabe? É engraçado como uma pessoa que sofre, né, sendo criança e, né, ingênua de certa forma, ela não percebe quanto os outros que estão em volta. E, bom, não ia ser eu que ia falar, né? Eu acho que não ia agregar nada, né? Ela ficar sabendo das atitudes das outras pessoas, o porquê disso, né? Sim. E tu também tinha esse olhar porque a tua mãe é preta. Não, com certeza. Exato. Sempre A me tua deixou bem família é claro, preta. sabe, como que as coisas funcionam. Mesmo que eu não fosse sofrer tipo de coisa, ela não queria que eu fosse, né, um opressor, né? Justo. Nossa. E isso eu bata louco. Eu levo até hoje na minha vida, né? Com certeza. É exatamente isso. Tipo, e tem muita gente hoje. Eu tenho até um caso que aconteceu não faz muito tempo. A gente foi num supermercado em Novo Hamburgo. Eu e uma amiga minha. E aí o segurança começou a vir atrás de mim. E aí eu disse pra essa minha amiga, o segurança tá atrás de mim. Ela disse, não, acho que não. Eu falei, não, ele tá atrás de mim. E realmente, o segurança ele não parava de vir atrás de mim. E ela disse assim, meu Deus, Bárbara. São coisas assim que a gente não percebe. A gente que é branco, a gente não, Nem tipo, cogita, né? tu nem enxerga o segurança. Cogita, Esse cara, ele não sai de trás de ti. Mas isso não precisa ir muito longe, porque eu passo isso aqui. Entende? Eu passo isso aqui. Eu cansei de ver muitas e muitas vezes o segurança me seguindo nos corredores. Eu no meio andando no corredor assim, e conforme eu passava entre uma prateleira e outra, eu via que ele vinha me seguindo, Sim. entende? E tipo, Porra, nem disfarçam. exato, cara, eu me senti constrangido. Eu não comprei e saí do mercado, porque eu me senti constrangido. Porque dentro de um lugar onde tem uma pessoa que é segurança,
que tá ali pra trazer um bem-estar pra aquele local. Segurança. Entendeu? Totalmente o contrário. Me né? passou totalmente ao contrário, entende? Então. Insegurança. Mas talvez não seja culpa da empresa, entendeu? E sim daquela pessoa. Claro. Que ela me vê com aqueles olhos. Ah, Não isso é Sempre que uma a exatamente. ameaça, empresa. né? É a mesma coisa eu ir lá e contratar uma pessoa e essa pessoa fazer algo de ruim pra alguém e eu sair culpando a empresa, entendeu? Ou a pessoa sair me culpando. Não, eu contratei essa pessoa e talvez ela tenha uma índole que não é de acordo com as normas da nossa empresa. Claro. E que ninguém nunca falou, que ninguém nunca debateu ou chegou no gerente daquele estabelecimento e disse, ó, teu funcionário fez isso, isso e isso, eu não acho legal. Sim. Não, Entende? e dificilmente a empresa vai instruir a pessoa a fazer aquilo, mas é provável que eles tenham instruído a pessoa a seguir, sei lá, uma pessoa suspeita. Exato. Saber quem ele exatamente. julga Aí suspeito. qual que é o perfil, né? Aí cabe a ele, né? exatamente. Quem ele vai julgar exatamente. suspeito, né? Por conta da cor da É pele. muito complicado essa questão. Seguindo então, Bárbara, lá sobre o início dos concursos e da representatividade. Pois é, então. Aí, quando eu fui convidada a participar da Rainha da Festa do Pinhão, foi uma amiga minha que trabalhava na Secretaria de Turismo. E aí, como eu tinha ganho já esse concurso do Integração, ela disse, ai, Bárbara, eu acho que é legal tu participar. Fui, participei. E pra quem não sabe, assim, pra te ser uma soberana da Festa do Pinhão, pra te ser uma rainha, eu não sei como é que é o concurso agora. Mas na minha época, tinha que fazer prova, tu tinha que fazer entrevista, assim, era uma coisa mais... Tinha que saber da história da Festa do Pinhão, tinha que saber da história de São Francisco. Então, não era... A Brenda foi há alguns anos, ela me comentou que foi mais recente, né? Uhum. Que ainda quando ela foi, era uma didática mais ou menos assim. era Pois um- é. Pois é. E, enfim, aí foi, ganhei o concurso, legal, bacana. E aí nem eu tinha noção, assim, do quão especial tinha sido pra muitas pessoas. Teve um cara, e isso foi uma história, assim, que eu sempre conto, que eu tava na Festa do Pinhão e a gente tinha feito divulgação em vários lugares. Sempre com o folderzinho e tinha foto ali das soberanas. E eu tava na Festa do Pinhão, caminhando por lá. De repente chegou um cara em mim com o panfletinho na mão e disse assim... Oi, tu que é a Bárbara? Aí eu olhei pra ele, sim, sou eu. Daí ele disse assim, eu vim lá de Porto Alegre e eu tinha que te conhecer. Ele disse, quando eu entrei no mercado público, que eu peguei esse folder e que eu olhei a cidade de São Francisco de Paula, que eu olhei tu que era uma rainha preta, ele disse, não, tem alguma coisa de errado aí. Me arrepiei. Pois é, pra te ver o quão tá É. na nossa Tá enraizado. enraizado. É estrutural isso já, né? Exatamente. A pessoa fica impressionada. Sim. Aí ele disse assim, eu vim aqui conferir pra ver se tu realmente era preto. Se tinha dado algum problema na foto, alguma coisa assim. Caraca. Ele disse assim, acredito. Bárbara, Ele era branco, velho? ele era branco. Ele disse assim, Bárbara, por quê? Porque é muito difícil tu achar uma rainha preta. Princesa, até é difícil também de achar, mas tu vai encontrar. Agora, uma rainha preta na cidade de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, Serra do Gaúcha, estado do pô. Rio Grande do Sul, gente, é muito difícil. Ele disse, eu vim aqui pra te ver. Nossa, eu fiquei muito contente com aquilo. Depois a gente até foi amigo no Facebook, assim, por muito tempo. Agora até a gente meio que perdeu contato, assim, depois de tanto tempo. Mas aquilo me chamou muita atenção. Foi uma coisa, assim, muito gratificante pra mim. Porque eu estando ali, eu sabia que muitas meninas iam querer participar do concurso. Tanto que no ano seguinte, quando eu fui passar a minha faixa, uma princesa preta ganhou o concurso. Porque ela participou e ela me disse assim, Bárbara, tu foi pra mim uma inspiração. Nunca pensei que eu poderia fazer parte de uma corte da Festa do Pinhão. Então, tu sendo rainha, isso aí pra mim, tipo, abriu meus olhos, assim. Me mostrou que, tipo, eu tenho condições também de ser. Então, eu fiquei muito contente, assim, e dei entrevista pra vários jornais, assim. Foi bem legal, assim. Então, quando eu participei, eu nem pensei nisso, sabe? Pela minha cor de pele. Eu pensei se eu tinha condições de ser uma soberana, né? Se eu tinha condições de me apresentar bem, de representar bem o município. Porque tem muita gente que não dá muita bola pra isso. Mas, tipo, nossa, é uma baita de uma experiência. É muito legal, assim. Se tu me perguntar hoje, tu iria de novo? Não, não iria de novo. Tá? Eu não iria de novo, porque no ano que eu fui, a gente
passou muito trabalho, assim. Tu chega em casa 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, tu tem que estar de pé de novo. E a maquiagem, é cabelo, é Eu ia muita dizer função. porque às vezes já fui fazer alguns eventos e onde a gente tinha que fotografar a parte do making off ali, Uhum. as gurias se preparando, eventos onde tinha outros rapazes também se preparando. Não que seja mais ou menos, mas às vezes o cara ficava que não se maqueia tanto, não tem toda aquela Uhum. produção. Fica 40 minutos, 1 hora pra fazer cabelo, maquiagem, não sei o quê. Eu disse assim, Sim. bah, mas dá muito tempo de tirar muita foto, Uhum. porque Hum. é muito tempo, gente, é É muito demorado. tempo, muito tempo. E o ano que eu Exaustivo, né? fui, a gente fez, assim, muita divulgação. Não teve divulgação, assim, em televisão. Acho que divulgação televisiva, acho que não teve. Não teve. Mas a gente ia em muita rádio. Nossa, aquela Nossa. parte ali de Porto Alegre. Teve um dia que a gente foi em 7 rádios. Nossa Eu não Senhora. aguentava mais falar. Mas assim, foi muito legal, sabe? A gente conhece muita gente. Então eu fui pra Soberana porque eu queria ter essa experiência, sabe? E pra mim isso foi de um crescimento enorme, assim, foi absurdo. Mas eu percebi que eu carregando essa faixa de mulher preta foi muito significativo. Nem eu tinha tanta noção do quão foi representativo. E a Naquela menininha da escola que os rapazes não queriam pegar na mão virou a rainha Uhum. da festa do Pinhão. É isso mesmo. Exatamente. Olha Não, só isso, representou o município perante todo o estado Representou também, o né? município. Exato. Exatamente. Participou do Miss Rio Grande do Sul. Representou o Uhum. município e as mulheres e a população negra de São Francisco de Paula, né? Porque até a gente falou, pô, na Serra Gaúcha e tal. Sim, porque a gente sabe que existe uma Cultura, questão né? colonial muito forte na Serra Gaúcha, mas também existe a população negra na Serra Gaúcha. Sim. Assim Então, como em qualquer lugar, em qualquer cara. lugar. A gente tá no Brasil, tá ligado? Então, pô, isso é um recado para minhas aluninhas lá, né? Eu tenho aluninhas negras lá que, pô, olha onde a Bárbara chegou. Vocês são bonitas também. Vocês podem participar de concursos de beleza, sim. Se arrumem, podem se arrumar do jeito que vocês quiserem. Pode botar a roupa que vocês acham bonita, se maqueiem. Uhum. E a chacota, cada um reage da sua forma, né? Exatamente. Mas assim, ó, numa dessas questões de concurso de beleza, eu acho que concursos que tiveram mulheres pretas junto comigo foi bem difícil, assim. Uhum. Então, esse concurso que eu participei ali em Gramado, Gramado Canela, Do desse Integração jornal, ali? exatamente. Eu me arrisco a dizer que tinha 31, 37 candidatas. Tipo, era muita gente. Só tinha eu de preta. Então, assim, pra te só ter tu de preta, tu já vai chamar atenção porque tu é preta. Uhum. Sim. Eles querem que tu prove por que tu é boa pra estar ali. Tu não simplesmente pode ter só um rosto bonito, um corpo bonito. A gente tocou nesse assunto no último podcast, que é o preto ter que ser melhor, 2 vezes melhor. Tu Já ouvi sempre isso. ter que ser melhor. Que nem eu comentei, a minha mãe dizia pra mim, Caio, tu é preto, é pobre, e então o que tu tem que fazer é ser melhor que os outros e estudar. Entende? Porque sem estudo tu não vai a lugar nenhum, tu não consegue nada. E se tu não te provar melhor pros outros, eles te acham incapaz. Exatamente isso. E que é um troço muito complicado isso. Eu sou de carne e osso, igual aquela outra pessoa. Eu pago meus impostos igual aquela outra pessoa. Entende? Mas pra me ter a mesma oportunidade que ela, eu preciso ser melhor que ela. Por quê? Entende? Só Sim. porque eu peguei mais sol que ele, vamos dizer assim. Uhum. Entende? Não, cara, não, eu acho isso errado, sabe? Não dá pra aceitar. Exato, não dá Né? pra aceitar tá um entrando troço no jogo, né? desses. Exatamente. Mas infelizmente o jogo é assim, né? Infelizmente. A gente que é preto, a gente sabe como é que funciona. E isso aconteceu comigo em todos os lugares que eu participei, todas as entrevistas que eu fiz. Eu sempre tive que mostrar o porquê eu era boa para estar ali. Então, não era simplesmente eles te perguntar e tu responder responder qualquer coisa.
E às Não, eu vezes. tinha que representar. E às vezes, por tu ser preto, quando eles te fazem uma pergunta, eles esperam de ti algo, sei lá, algo que tu vá militar algo sempre, parece. Eu tenho dentro de mim, assim, e às vezes eu reparo que quando as pessoas veem uma pessoa negra num lugar de poder ou em Ocupando um destaque, espaço. ou em destaque, Uhum. vamos dizer assim, eles acham que tu sempre tem que estar militando a favor de ser negro, de... Não, e que tu tem que passar pelo inferno pra estar ali onde tu teve. Exatamente, exato. Exatamente isso. Tipo, é muito estranho, cara. A nossa sociedade é muito E louca. é engraçado, Caio, porque daí assim, tu milita. Aí tu é do mimimi. Aí tem isso também. Daí se tu Ai, milita, meu exatamente. Deus, já tá militando. É. Olha lá, o negro já tá... Aham. Se vitimizando. Exato. Isso, era essa palavra que eu queria usar. Já está se vitimizando ali. Então... daí fica difícil, né? Fica bem difícil. Exatamente. E a gente é uma prova de fogo, assim, né? Porque só a gente sabe realmente de fato. E eu tô conversando com vocês aqui, mas, tipo, Caio, eu tô te olhando porque tu vai entender o que eu tô falando, sim, né? Sim. Os outros, eles vão compreender, mas, tipo, tu é que tem noção do que a gente passa. Nossa, tá sabe? louco. Então, assim, porque é o sentimento da gente que tá em jogo. Até mesmo oportunidades de emprego, entendeu? Eu já vi pessoas com menos capacidade, menos formação do que Uhum. lutar pela mesma vaga, competir pela mesma vaga, e aquela pessoa com menos qualificação conseguir, Sim. entendeu? Desculpe falar, mas pela cor Sim. dela. E quando a gente consegue um emprego bacana, legal, aí começa a vir um outro lado. Tipo, do porquê que tu tá ali. Tipo, o que tá acontecendo que tu tá aqui? O que ele fez pra estar ali, entende? Exatamente. Tipo... Isso aconteceu comigo. Na época que eu trabalhei numa instituição financeira, tipo assim, as pessoas nunca pensavam no meu trabalho. As pessoas pensavam, tipo, como que tu tava ali? Né? Então, tipo assim, eu já fui titulada, tipo, de muitas coisas. Que eu nunca fui. Eu nunca fui. Então, assim, tu não pode ser cara fechada porque tu trabalha num lugar que tem que ser simpática. Sim. Se tu é simpática demais, tu tem que cuidar porque, né, nossa, tu trabalha com outras pessoas e tipo assim, tu tem que estar sempre pisando em ovos, sabe? Isso. E o que a gente não controla a mente do ser humano, assim. Então, eu levei títulos, assim, de coisas que, tipo, absurdas, assim, que eu nunca fui, sabe? E, Bárbara, como rainha da festa do Pinhão, teve isso também? Essa certa cobrança, assim, por parte da organização? Ou Não. Assim, até foi super tranquilo, assim, sabe? O pessoal daqui de São Chico foi bem bacana, assim. Nunca teve. Neste contexto, nunca teve. Importante. Por que que eu faço questão, assim, da gente falar sobre isso? Porque a festa do Peão, ela existe o quê? Há quantos anos? Sabe me dizer, assim? 25ª ou 20ª? Mas ela teve um período de... Ela teve um período ali que ela estacionou, que ela não aconteceu. Que ela não aconteceu, e depois que ela voltou de novo. Depois retornou. Isso. E eu, olha, me arrisco a dizer que eu acho que tem mais de 40 anos a festa do Pinhão. E demorou... Assim, da primeira edição, né? Demorou um tempão até a gente ter uma representatividade negra no centro das atenções, né? Exatamente. Isso também acontece muito porque a mulher preta também não se sente confortável em participar do concurso. Exatamente isso que eu ia falar. Tipo, talvez ela não se vê ali naquele lugar exatamente por isso. Sim. Porque ela precisa ser, perante a sociedade, 2 vezes melhor. Sim. Então ela não se acha atraente ou competente o suficiente, ou que as pessoas não vão ver o carisma dela da mesma forma, entendeu? Exatamente. Talvez uma pessoa super comunicativa, uma pessoa bonita, que inteligente e que não teve oportunidade, entendeu? Porque a sociedade diz pra ela que ela tem que ser melhor do que ela já é. Sim. E se ela for ser rainha de alguma coisa, vai ser rainha do carnaval. Não vai passar disso. Que daí é o que eles acham que convém não, que cabe a nós. Exatamente. Entendeu? Que é o nosso lugar, Exato. né? É fazer carnaval ou festejar. Exatamente. Porque na hora de festejar, na hora de falar mal, os pretos estão lá. Mas daí na hora de ir, tá todo mundo lá. Arquibancada branca. Entendeu? Faceiros. Bater uma luz ali, reflete. Deixa eu te perguntar, Bárbara. Tu foi a primeira rainha negra, né? Sim.
Mas nunca na história ocorreu de ter uma princesa negra ou uma segunda princesa negra. Teve. Teve? Depois, no ano que eu participei, no outro ano, quando a gente foi entregar a faixa, ganhou uma princesa preta. Uma princesa. Que foi que ela disse assim que a Bárbara foi até a Que inspiração, ela foi a né? minha inspiração. Sim. Exatamente. Interessante. Pamela é o nome dela, bem querida. E como tu te sentiu, assim, Bárbara, no momento em que tu percebeu a importância que tu tinha estando ali naquela posição? Como que foi, assim, tu refletiu sobre isso? Né? Como que foi, assim, tuas reflexões sobre isso? Olha, quando eu participei da Festa do Pinhão, eu fui com o intuito, assim, tipo, de eu vou participar, eu fui convidada, já tinha aceitado. Tá, não pensei nem que eu fosse ganhar. Vou ser bem franco, assim, pra ti. Mas aí depois que eu ganhei, tipo assim, nossa, eu vou ter que representar mesmo, assim. Então eu vou ter que dar o meu melhor, né? E aí eu comecei a estudar, eu lia bastante coisa, eu fui atrás, assim, de bastante conhecimento, sabe? Pra mim não ser uma rainha qualquer, assim. Monótona. Vamos Sim. dizer assim, isso. Uhum. Né? Então eu sabia que eu tinha que ser melhor. Eu sabia que eu tinha que fazer algo a mais pra mim poder chamar a atenção das pessoas. E Não somente por ser uma pessoa negra. exatamente. Entendi. Tipo assim, eu queria que as pessoas me enxergassem. Tipo, olha, uma rainha preta. Mas, tipo assim, eu tinha que mostrar uma coisa diferente pra que eu não fosse igual a qualquer rainha, sabe? Sim. Eu queria ter um conteúdo a mais para as pessoas dizerem assim, nossa, ela além de linda, enfim, nossa, toda a beleza que ela tem. Também eu sabe ler. Não, também não que sabe. não, Tipo, não nessa isso, mas usando como exemplo. Sim, mas tipo isso, sabe? Tipo assim, não, é Uhum. interessante o que ela fala. Sim. Olha só, ela carrega uma faixa, mas ela também sabe se comunicar. Tem discernimento. Sabe? Exatamente. É exatamente isso. Então, foi assim que eu me senti, assim. E eu senti que depois que eu ganhei, eu tinha que ser melhor do que eu já era. Uhum. É que nem o Caio disse, né? 2 vezes melhor, né? É- A sociedade é- cobra, né? Exatamente, é Nesse sempre sentido, assim. Não sei, eu vou propor pra vocês. Normalmente a gente faz uma pausa ali quando dá 1 hora e pouquinho de Uhum. podcast. A gente faz uma pausa, toma uma água, vai no banheiro, come alguma coisinha ali. E nós voltamos, mas o pessoal não vai dar nada porque eu vou cortar eles. Dá na mesma. Quando vê, já começou de Já novo. foi. Exatamente. Beleza, então. Então Show. tá, gente. Até daqui a pouco. Então voltamos aqui de novo com o nosso podcast. E nós estávamos comentando aqui sobre, fora do ar um pouquinho, sobre como é difícil ser uma pessoa negra em qualquer lugar. Porque, que nem eu tava falando, que quando eu era mais novo eu sempre fui o cara mais introspectivo, Retraído. que aceitava de boa, sabe? Tudo que acontecia. E uma porque eu não tinha talvez o entendimento que eu tava falando, e que eu fui crescendo e De boa não, né, Caio? Porque, na verdade, tu ficava com aquilo dentro de ti, né? sim, exatamente. Tipo, não era de boa Mas- internamente. Apenas não reagia vamos tanto. dizer perante aos outros, assim, Uhum. externamente, pra mim aquilo tava tudo Uhum. certo. Mas dentro de mim não, eu via que tinha alguma coisa errada, que Uhum. aquilo não era certo. E que nem eu tava comentando, eu comecei a procurar ajuda, ir na psicóloga, e acabei que não ia querer. Tomei consciência de que eu não queria mais que aquilo acontecesse. Entende? E foi no momento que eu passei de aluno bom, de pessoa boa, para talvez, vamos dizer assim, um brigão ou Agressivo. um agressivo, entende? Porque eu comecei a me impor e não aceitar mais o que as pessoas faziam comigo, entende? E, cara, depois que a Bárbara falou aquilo, eu tava pensando que eu sofri muito na minha infância e adolescência, entendeu? Mas é revoltante, né? Não ter percebido isso na época, né? Tipo, hoje em dia, Cara, o cara é vê- muito revoltante porque tu acaba vendo que a sociedade é realmente como todo mundo diz, entendeu? Que E assim, né? A gente tem diversas personalidades, né? A gente tem aquela pessoa que vai reagir violentamente. A gente tem aquela pessoa que por vezes vai se arriar junto.
Sim. né? Não necessariamente falando na questão racial, mas falando sobre outras questões, em outros bullying que a pessoa sofre, digamos assim. E tem também as pessoas que são retraídas, né? Que tudo que tu falar pra ela, ela vai sofrer o dobro, Exatamente, Ah. mas não vai externar isso. mas não vai externar. Exatamente. O que- que talvez seja pior ainda, cara. exato. Tem gente que acredita, de fato, ser inferior por ser É, negro, né? exatamente. De tanta opressão e, né, por o nosso histórico, né? E isso, Historicamente falando. mas mudando um pouquinho assim, do assunto inicial, não é Ser só por ser negro, cara, é pessoas ruins também. Às vezes aquela pessoa que faz o bullying com o negro, ela não faz só com o negro, ela Exato. faz com o cara branco também e... Por outros motivos. Por outros motivos, Ela mas... faz com gay, ela faz com lésbicas, ela faz isso, com... Enfim. com qualquer grupo, Uhum. entende? Gosta de ver uma pessoa chorar ali e sofrer. É, talvez se não for dentro do que é aceito por ela, dentro da cabeça dela, não é certo, entende? Não, pra ele é a verdade dele, vamos dizer assim. Pra mim é assim e tem que ser sempre E ponto. assim e eu vou lutar por isso, entende? E que bom que tem pessoas que também pensam assim do outro lado. É que, na verdade, Caio, isso aí é uma ignorância da pessoa, né? E isso, Eu acho que hoje a gente vê falar sobre isso, né? e muito pouco. E E pouco, muito pouco. né? Então, assim, as pessoas massacram a Globo. Ai, a Globo. Gente, agora que a Globo tá trazendo, que tu olha uma novela que tem mais de atores pretos, que eles não são empregados, né? Que tu Sim, olha, até tem uma novela que tem um médico, ele é preto, exato. né? Então, é hoje que tá se falando isso. Pega 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Nossa! Aqui em São Chico, as pessoas não podiam entrar no cruzeiro, né? Oh, isso é uma história que eu quero trazer, que a Claudinha Cláudia trouxe, né? trouxe pra nós, mas eu quero que o pai dela viveu isso, sabe? Uhum. De ser músico, ser a atração principal da festa, porque ele é um ótimo músico, Uhum. Era. e não poder entrar pela porta da frente. Exatamente. Entende? Tu tem que entrar Uhum. pelos fundos, não Tá pode louco. entrar junto com as Sim. pessoas que Que vão merecem, curtir ali. entre aspas. Exatamente. Entendeu? Ah, que É, isso. superiores. Entende? E não só músicos, muitas outras pessoas que iam lá que eles não podiam entrar muitas vezes, nem entrar. Uhum. Se tu não fosse garçom ou se tu não fosse alguém que ia fazer a tia, fosse a tia Sim. da limpeza, não podia entrar. E ao mesmo tempo eu soube que bom que tinha o local dos pretos, entendeu? Sim. Que eles não podiam entrar. Por sua parte, era bem mais... Era bem né? mais tri, porque Espirituoso e me, divertido, né? me disseram que muitas daquelas pessoas que frequentavam aquele outro local iam pra onde os pretos se reuniam Sim. pra poder aproveitar melhor, porque era muito melhor. Sim. E, né, Aqui em São Chico, é cara? cômico, Isso, é aqui em São irônico, Chico. É irônico que os brancos podiam entrar no lugar dos pretos, mas os pretos não podiam Exatamente, entrar no lugar dos brancos. exato, isso que é muito irônico, louco. né? Tá? Isso que Pois é é. muito louco. E isso, gente, a gente tá falando agora. Agora, o pai da Claudinha é de agora. Exatamente, Sabe? exatamente. Tipo, a escravidão também terminou agora. Sim, A gente fala como se nossa. fosse uma coisa muito distante, Sim. mas eu não sei, acho que é 130, 140 anos que terminou a escravidão. Uhum. Gente, isso é não sei disso. recente. A invasão, né, a colonização começou em 1500 e há 100 e poucos anos aí a escravidão No papel, né? no papel ali O- acabou, né? O massacre, tu quis dizer, Então- começou, né? Desculpa. Em- tem que- exato, eu tive que exato. falar. Aí os Exato. pretos eram livres, bem não isso. Então tinham foram emprego, 400 anos ali de bombardeio, de prisão, Né? Tá louco. né? E aí depois eles simplesmente, tá, agora no papel acabou, mas vocês se virem, a gente não vai dar nada pra vocês. É bem- É, Exatamente. Exatamente isso. Esse negócio é muito complicado. Bárbara, não sei se tu, assim, tem um conhecimento, assim, sobre os detalhes, tá? Mas as cotas raciais, assim, na universidade. Pois então, não tenho muitos conhecimentos, nunca fui assim muito a fundo, mas eu sou super a favor, tá? Uhum. Eu acho que as cotas raciais, elas têm que existir, tá? Isso aí é uma dívida histórica que a gente tem, né? Se a gente começar a fazer uma linha do tempo, assim, ó, eu acho de extrema ignorância quem diz que não, tá? Porque as pessoas acham que cotas raciais só tem pra preto. E tá? muitas vezes. Sim, as raciais sim, né? É. Mas assim, cotas, eles acham que é somente pra negros. E muitas vezes as pessoas veem como. Como é que eu posso dizer? Que
vai facilitar para aquela pessoa que tá ali, entendeu? Exatamente. Que nem a Cláudia nos comentou que não é, tu passa pelo mesmo Vai igualar a Mesmo luta, né? processo. pelo mesmo processo e talvez seja mais difícil ainda pra ti. Exatamente. Entendeu? Porque isso. tu não tá ali concorrendo a uma vaga no geral, entende? Tu tá concorrendo a uma vaga onde muitas pessoas queriam estar ali, entende? Porque elas não têm oportunidade. Porque precisou criar um sistema de cotas para que os negros se inserissem, entende? Foi preciso reservar um espaço para que a gente Ingressasse na universidade. Só Sim. isso já diz muito, né? Exatamente. Por que que eu não tenho a mesma facilidade que a outra pessoa tem? Qual é a diferença, entende? Disso. Porque eu defendo, sou muito a favor também, mas ao mesmo tempo eu vejo por que que a gente precisa ter Só as cotas já falam por si só, cotas, né? entende? Eu sou um cara negro, eu estudo pra caralho, então eu não vou poder entrar aqui se não for por cota, Sim. entende? Mas é que se não tem, cai, não entra. É, exatamente. Daí se Né? não tem, a pessoa não entra. Mas é isso que eu quero dizer. Eu não É. sou contra, mas... Não, eu entendo, mas é por que tu acha quê? que não deveria existir. na- Assim, de uma forma natural. De uma forma... Isso, Geral. exatamente. De uma forma Todos nós, geral, pois é. eu acho que não haveria Uhum. Em um necessidade. mundo ideal, se houvesse E- mesmo a igualdade, É um mundo de Isso, sim, no sim. mundo ideal, exatamente. se houvesse a igualdade, Talvez teriam mais negros na faculdade do que brancos, entende? Claro. Porque eu vejo muitas pessoas que não entram na faculdade porque ela não passou por cota, entende? Mas eu penso assim, e por que que ela não pode entrar normalmente na Sim, faculdade, pois é. entendeu? Que nem as outras pessoas. Não é um insulto, né? Mas é uma prova na cara de que o racismo existe. né? Exatamente. É um E tapa é na cara. bem estruturado Uhum. né, no nosso país desde o início. Com Sim, certeza. e uma coisa Entendi. assim bem clara para as pessoas que nos ouvem, porque tem muita gente que é contra as cotas raciais, né? Sim. Aí tu vai perguntar por que que a pessoa é contra as cotas. Ela vai te dizer, porque eu acho que todo mundo deveria entrar da mesma maneira na faculdade, né? Então assim, para deixar isso bem Justamente claro, por isso que tem as cotas, gente, né? é o que a gente mais queria. Sim, A gente que é exatamente. preto é exatamente isso que a gente queria. que é o que o Mas Caio tá não é enfatizando. assim que funciona. Uhum. Exatamente, não é assim que Não funciona. acontece. Isso né? seria Então- num mundo ideal, que nem eu tava Isso. trazendo Então, ali. assim, cotas existem para diversas coisas. Tem cota pro pessoal de baixa renda, tá? Ah, mas e o pobre? Ah, e o branco? Ah, e o fulano? Ah, e o ciclano? Gente, não é só o negro que é favorecido para estudar, Sim, não, tá? Exatamente. Vamos deixar isso assim bem claro, porque tem gente que eles não entendem isso aí. Eles acham que é só o preto que é favorecido Sim, para entrar na é. faculdade. E não, se tu não tem dinheiro, se tu tem baixa renda, tu vai entrar também na faculdade, né? E com Também tem muita cotas para isso. dificuldade, que é um absurdo, porque tu passa pelo mesmo processo de seleção e mesmo assim tu ainda não sei como, quer dizer, não sei não, né? Vamos ser bem sinceros. Mas por que tem muito menos aprovação de pessoas negras? Sim. Alguns vão dizer, é que o número de pessoas negras que se inscreve é menor. Será? Entende? Será que Tá, né? realmente é assim? Sim. Qual é o requisito Uhum. para tu entrar lá? Porque eu vejo, por exemplo, em faculdades públicas, onde o ensino seria público, pessoas que têm um auxílio de um fulano que trabalha no governo que tem um auxílio educação, que tem uma ajuda para que o filho dele estude, entendeu? E essa pessoa tá numa escola pública, entende? Ou tá numa faculdade pública. Uhum. E muitas vezes ela pagou para fazer o cursinho, ela pagou para fazer Sim, aulas exatamente. infinitas, Exatamente. ela pôde comprar o livro, ela pôde ter um Uhum. professor Uhum. particular, tá? Muitas Ela já das veio vezes. de uma família onde o Claro. pai ou a mãe também é formado na universidade. Exato. Não digo nem nessa questão onde os pais trabalharam e conseguiram pagar. E sim pessoas que tu vê que são gestores públicos, que indiferente de que nível de hierarquia, que as pessoas teriam direito de pagar uma faculdade pro seu filho. Ou que o filho teve um estudo ao ponto de poder estudar e pagar a faculdade Assim, dele. porque muita gente Entendeu? diz que as cotas tiram as vagas, né? Exato. E aí tu vai Uhum. ver na universidade pública acontece esse lance aí que tu tá falando. Exato. Realmente. Tipo, Tens razão. tu tem que entrar por uma cota, porque senão não vai ter uma vaga pra ti. Nem na pública. Exatamente, entende? Uhum. Não é nem a questão de ser contra, eu acho, as cotas. É entender que, cara, tem tanta gente aí que tem a possibilidade, que ganha muito bem
e tá fazendo um serviço público, tá usando um financiamento que às vezes o pobre lá queria ter usado, e essa pessoa tá andando de Porsche e usando a faculdade pública, entendeu? Sim. Usando de um benefício de parcelar ou começar a pagar a faculdade 3 anos depois que ela começa. Claro. Sendo Uhum. que ela sai da faculdade com o escritório que alguém deu, com o consultório que alguém deu. Aquilo que eu citei no começo, né? Exatamente. Sobre o empreendimento E da meio Bárbara. caminho andado, né? É, Que nem exatamente. muita gente que não precisou, não teve necessidade na época do Covid, pegou o auxílio, né? Esse tipo de coisa, né? Sim, exatamente. Claro, faz Uhum. sentido. Esse negócio é muito louco. Bárbara, aqui no estúdio, a gente, assim como eu até anotei aqui, né, a semelhança do nosso estúdio com o Zodíaco, a gente começou assim, bem do zero, assim mesmo, a gente não tinha nada. O Caio nem sabia mexer nos beats ali, nos programas ali. Eu não sabia nada. Eu era técnico de computador. Era É. só o que eu sabia fazer, era mexer no computador. Então, Mas o que a gente quer dizer assim, né? A questão da meritocracia, né? Que tipo, não fez por merecer. Cara, só que, pô, tem muita gente que faz o dobro ainda por merecer e não consegue ter o mínimo de acesso, né? Porque a gente fala muito de emprego, mas não basta só o emprego, né? Eu acho que a pessoa ela tem que desenvolver uma capacidade intelectual para conseguir alcançar a independência cultural, financeira, econômica e tal, né? E eu acho que é nesse ponto, assim, que nós, assim, brancos, a gente tem uma dívida com vocês negros, assim, sabe? Porque não é só a gente dar trabalho para vocês, Sim. né? A gente precisa que as populações menos favorecidas elas consigam desenvolver uma condição para elas também chegar num outro patamar. Claro, andar digamos lado assim, a lado, né? Ninguém na frente de ninguém, né? né? Exatamente isso. E quando teve a libertação dos escravos, pra onde que foi essa gente? Uhum. exatamente, essas pessoas Sabe? não tinham pra onde ir, não tinham Ninguém dava nada na emprego, vida, ninguém porque dava não emprego. tinha nenhum dinheiro, porque Não ela tinha sempre nada. foi explorada. E o que eu acho que, ao meu ver, eu estudei muito pouco, assim, que essas pessoas acabaram que continuando ali, entende? Claro, Porque tu não preferiam, tinha Porque tu pra não onde ir, tinha tu não pra tinha onde o que ir. fazer. Exatamente. E as pessoas te viam ainda com aquela, e até hoje vem, Eles com se aquela viam, coisa né? de que esse aí serve pra trabalhar, Sim. entendeu? Esse aí é bom pra trabalhar. Uhum. entendeu? Esse é mais fortinho, Exatamente. esse é mais Eles se ágil, viam, né? esse é Nesse mais contexto, inteligente. né? Imagina. Uhum, sempre. É. E A vida eu inteira, acho a questão da normalização disso, assim, é que eu acho que a gente tem uma função, assim, e nós brancos também temos a função de quando a gente vê, a gente não pode deixar quieto, né? A gente não pode, tendo a consciência que a gente não pode ver um episódio ali de racismo acontecer e se isentar, sabe? Eu acho que... Mas, tá. É porque quem se cala, muitas vezes consente, né? Uhum. E às vezes tu pode até não concordar, mas a partir do momento que o teu silêncio permaneceu, Diz muito, né? tu tá concordando com a pessoa, Exatamente. né? É muito complicado, assim, essa função, assim, principalmente quando tá num grupo de amigos, assim. E eu sou uma pessoa que eu sou muito incisiva, assim. Eu falo, eu já arrebato na hora, já corto, já... Pra mim, terminou. Pra mim, acabou. Uhum. Né? Eu já fiz jantas em casas de amigos meus. Deu uma piadinha pra mim, já... O Caio citou o exemplo de quando ele estudava, né? Que ele não reagia, não externava aquilo, guardava pra ele. Aí quando ele passou a não normalizar, aí a professora chamou a mãe dele. Sabe? Vira uma Pô, anomalia, sim. né? É, O exatamente. negro não entrar no jogo vira uma anomalia, né? Vira um fenômeno. Mas é Tá? que nem eu digo, é muito estranho, porque eu acho que a gente comentou sobre isso antes, que a outra pessoa que estava te ofendendo, em nenhum momento ela foi chamada para conversar, foi acusada, entendeu? De fazer bullying Sim. ou de zombar da outra pessoa. Mas a partir do momento que eu comecei a me defender e agir da mesma forma que ele, eu fui visto como uma pessoa errada, entende? Sim.
tava mudado. Não só nos Exatamente. teus olhos, né? Assim como no olho do opressor, né? É, Ele acha que tem a razão. exatamente, Ele exatamente. sente uma aprovação naquele, né, naquele Uhum. silêncio do... Sim, nossa, pra ele é satisfatório. E eu acho que, assim, tinha que começar a ter ser uma coisa mais forte, assim, dentro das escolas, sabe? Dentro do teu trabalho, que nem lá no meu trabalho. Eu tenho, eu de preto, eu e o meu funcionário, Tobias. Meu funcionário, olha, comprei o Tobias. Eu e o Tobias. Então, assim, teve um dia que eu tava lá lavando a louça, chegou um casal. E aí o cara queria muito conhecer o dono do restaurante, quem que tinha feito aquele restaurante, que ele tinha gostado muito da comida e tal, tipo assim, nossa, preciso conhecer essa pessoa e tal. E não era o Tobias que tava atendendo. E esse meu funcionário disse assim, ela tá lá, ó. Eu tava lavando a louça. Dele, então tá. Aí o meu colaborador disse assim, eu digo pra ela dar uma passadinha aqui então depois. Dele, não, tá bom, então tá. Quando eu saí, aí o chefe chegou em mim e disse assim, Bárbara, eles querem muito te conhecer lá, eles querem saber quem é que criou o restaurante, eles gostaram muito da comida, enfim. O Jeff, que tu O diz, Jeff. o Jeff, Não. ele me contou essa história. E aí, quando eu saí de trás da Copa, que eu fui indo, eles fingiram que eles não me viram. Tipo assim, eles cagaram pra mim. Começaram a conversar entre Nossa. eles, tipo, e não me deram abertura nenhuma. Óbvio que eu não cheguei na mesa, né? Não ia desrespeitar o espaço deles, Sim. né? Mas, tipo, não era eu que queria falar com eles. Eles que queriam falar comigo. Exatamente. Eles que idealizaram uma coisa, e quando eles viram a pessoa, não era o que eles estavam esperando, né? E aí eu desci lá embaixo e comentei com o Diogo. Olha, o Diogo queria tanto falar comigo, eu não entendi o que ele queria tanto falar comigo, queria saber quem é a idealizadora, que não sei o quê. De repente, quando eu vou ao encontro, eles fingem que não me vê. E aí a gente chega numa conclusão, né? Que é o pessoal, eles não estão entendendo o nosso lugar. Sim. Eles não estão entendendo, tipo, eles não estão aceitando, sabe? E de pouquinho em pouquinho, a gente, assim, ó, com muito sacrifício, com, assim, ó, muita dificuldade, a gente tá indo, sabe? A gente tá indo, e a gente tá chegando, e a gente tá alcançando, e eles não estão gostando. E até por isso que eles não gostam das cotas também, né? Exatamente, sabe? A igualdade Exatamente. pra eles é uma ameaça, né? É. Como é que pode? Uma das coisas boas que aconteceu é o avanço da tecnologia, né? Hoje a gente vê vários vídeos, tipo, das pessoas menosprezando os pretos, sabe? E tipo assim, isso não é Nossa. eu que tô falando. Porque se eu chegasse numa roda e eu contasse alguma coisa que aconteceu comigo, tipo, pode ser que o pessoal até nem dê muita bola. Até duvide do que eu tô falando. E até ache que eu tô me vitimizando por aquilo ter acontecido. Não, mas também não é tanto assim. Mas hoje tá escancarado. Escancarado. E as pessoas estão assim. Depois dessas eleições, que foi uma coisa muito acirrada, que tipo veio e partiu o Brasil no meio. Isso ficou mais escancarado ainda, sabe? Ficou. O pessoal, assim, começou a botar pra fora mesmo. Tipo, eles não querem saber. Tipo, parece que os 100 e poucos anos de evolução que a gente teve, eles simplesmente abriram a lata do lixo e enfiaram tudo ali, entende? Que, tipo, foda-se, agora tem alguém que fala por nós, vamos lá. Exatamente entende? isso, sabe? E E deu abertura pra essa gente, tipo assim, sair da jaula. Foi literalmente isso. Porque aí tu começa a enxergar, tipo assim, poxa, mas tu não era tão meu amigo, tu tá fazendo piadinha com isso aí. Mas tô só brincando. Não, tu não tá só brincando. Não, sabe? não, Então, assim, não. tem muita Brincadeira gente. pra quê? Depois Pra quem? dessas eleições, assim, que eu Pra fui eles me dar desfazendo amizade. Não briguei com ninguém, assim. Mas, tipo, muito obrigado, ok e tal. A gente se vê, beleza. Outro dia a gente se encontra. Sim. Não, vamos marcar? Vamos marcar. Tipo, e pra mim encerrou, sabe? Pra mim encerrou, pra mim uma acabou. ferramenta, né? Tipo, E reveladora, né? De quem que tá perto da gente, né? Mas é muito louco como a velocidade que as coisas, a proporção que as coisas tomam, tá ligado? Porque a gente demorou 100 e poucos anos, vamos botar assim, pra conquistar o que a gente tem hoje. Em questão de 2 anos, 4 anos, a gente talvez tenha perdido muito mais, cara, Nossa. do que a gente conquistou, Nossa. entendeu? E- Muito mais. Mas é aí que a gente percebe que o pessoal, tipo, ninguém se conscientizou. Não, exatamente. Ninguém se conscientizou. As pessoas falam umas merdas, assim, que eu vou te contar uma coisa. Ninguém quer saber.
sabe? E eles falam aquilo à tona. Tu vê crianças hoje, tipo, falando. Gente, crianças falando, Exato. sabe? Te recriminando, Ah, achando ruim. mas agora que tu falou em crianças, eu conheci uma família onde a mãe é negra, no mesmo caso do Bebeto, Uhum. e o pai é branco. São duas ótimas pessoas. Eu tenho, assim, como eles me acolheram num momento muito difícil pra mim, e que os pais dele são muito racistas. Uhum. Ele é uma ótima pessoa. Ele é brigado com os pais hoje exatamente por causa disso, porque eles odiavam a esposa dele, odiavam assim de ele não ir na reunião de família, não ir nos encontros de fim de ano, aniversário do pai ele não vai, Sim. porque o pai é extremamente racista. Uhum. E ele ensina pra criança. Tipo, um dia ela chegou pra mim e disse que não ia encostar em mim porque, que nem aquele caso, que ela ia se sujar. Entende? Mas depois ele veio assim e disse: Caio, pelo amor de Deus, tu me desculpa, eu não sei onde enfiar a minha cara e eu não sei. Ele disse: na verdade, eu sei de onde vem isso Sim. e No caso, me o desculpa. vô passou Pro neto, sim. entendeu? Uhum. E ele disse: cara, eu não sei o que te dizer, eu não tenho como te pedir desculpas. Uhum. Só que a única coisa que eu posso te dizer é que eu vou fazer o máximo para que isso não se repita. Entende? E é muito louco porque não foi nem a pessoa que convive diariamente com ela, foi outra pessoa que influenciou ela, a criança, ao ponto dela pensar isso. Uhum. Entende? E hoje os pais dela conversaram com ela. Hoje ela sempre foi um amor de pessoa, mas a partir do que trouxeram pra ela, ela criou essa ideia. Sim. Entende? E tu vê que as pessoas realmente não estão nem aí. Elas falam abertamente sobre isso, cara. Cara, mas quantos vídeos a gente vê ali das pessoas chamando o outro de macaco na frente da câmera, cara? Sim. Aquele caso do comediante lá no condomínio, aquela vez que a mulher chamou ele gravando a mulher aqui, ó, pegando o Uhum. rosto da mulher e a mulher falando que ele era macaco, sabe? Ah, o rio do elevador, né? Isso, exato, no Uhum. elevador lá. Então, pô, é ridículo, né? E aí muita gente fala: ah, porque na minha época, ou sei lá, há uns anos atrás, não sei o que, não existia isso. Agora que existe, não, cara, sempre existiu. Tanto que se a gente Uhum. for pegar na época da escravidão mesmo, os negros se revoltaram na fazenda, fundaram os quilombos e tal, já existia revolta. O que não existia era mídia social. Era a visualização Exato. disso, entendeu? Tu não via. Exato. Hoje em dia é muito mais fácil tu ter o conhecimento e ter a informação e ao mesmo tempo a falsa informação e a mentira, né? Exato. Exatamente. Porque- Por isso que o avanço da tecnologia foi tão importante, né? Sim, nossa. Principalmente por causas assim, né? E acabou espalhando muitas causas por todo mundo, né? Tem Uhum. lugares que, querendo ou não, ainda são bem preconceituosos, mas que estão sendo mais flexíveis Sim, por causa dessa globalização. exatamente. E hoje a gente vê, assim, como a Bárbara falou, num comercial de TV, numa novela, assim, personagens negros ocupando outros papéis, assim, ou melhor, artistas negros ocupando outros papéis, né? Não só mais o papel da empregada, né? Exatamente. Mas o do médico também. Quando uma pessoa vai fazer um desenho, assim, numa parede, a pessoa coloca um bonequinho negro ali, né? Porque tudo é Uhum. representatividade, né, cara? Exatamente. E pra gente mudar toda essa situação é através da educação, né? A educação da escola e a educação principalmente é de casa. Mas aí a de casa vai ficar pela índole de cada um, né? E aí a gente não tem exatamente. controle. Mas na questão da educação, assim, na escola, né? A gente não pode deixar pra falar sobre isso somente lá no dia 20 de novembro. Que é o que eu vejo que acontece muito nas escolas. E eu trabalho em uma escola. Não dá pra deixar pra fazer um projeto sobre a consciência negra só na semana da consciência negra, porque tu tem que entregar um projeto pra secretaria pra dizer o que tu fez. Não. Vira uma obrigação, né? Vira uma obrigação. Vira, pô, eu vou fazer isso só pra mandar um projeto pra dizer o que a escola fez em relação a isso, sabe? Não, cara, a gente tem um ano inteiro pra E- deixar pra falar sobre isso numa semana. E talvez, tipo, para adolescentes ou pessoas de séries mais altas,
eles não veem assim, mas a criança vai ver que, tipo, ele tem o dia dele, por que a gente não tem o dia nosso? Uhum. Entende? O dia a Semana da Consciência Negra na escola. As pessoas só vão começar a debater e ver aquele assunto uma vez por ano? Exatamente. Não tem negro uma vez por ano no mundo, Exatamente. entendeu? E aí, sabe uma coisa que acontece também? É que, tipo, a semana da consciência negra. Aí tu bate tanto naquela tecla que eles acabam enjoando daquilo. ali. Exato, eles acabam Banalizando, achando que é uma militância, entendeu? Exatamente. Porque tu só fala naquilo Uhum. e em excesso Exatamente. durante um certo mas isso aí de período de novo, tempo. tá bom, eu já entendi. É, Não pode ser assim, exatamente. né? Não pode ser assim. Mas A gente tá... eu acho que quem pode mudar isso aí, Cauê, é tu mesmo que tá lá dentro da escola. Tu vai ter que dar uma cutucada lá. É isso que eu tento sempre fazer, né? Quando eu organizei aquela conversa que eu chamei vocês dois lá pra ir, né? E outros convidados também. Foi porque eu pensei, pô, se eu tô aqui dentro, eu preciso chamar o pessoal pra aqui pra dentro também, né? Então essa foi a minha ideia, eu acho que foi muito bacana. Tô na luta, assim, gostaria de ter mais vezes, assim, e quero deixar o convite também. Se vocês idealizar algum projeto, eu estou dentro da escola e podem contar comigo, assim, ó, Cauê, a gente precisa de um lugar pra botar esse projeto em prática, a gente precisa levar isso pra dentro da escola, e eu estando lá, eu vou fazer o que eu posso pra conseguir botar vocês lá dentro mesmo, sabe? Porque assim como eu e o Caio temos uma ideia essa da representatividade aqui no podcast, eu levo isso pra fora do podcast também, né? Sim, e são atitudes assim que a gente precisa, sabe, Cauê? A gente não pode realmente falar somente na semana da consciência negra, que nem tu falou, né? Então, são pequenas atitudes que vai engrandecendo, que vai trazendo consciência para as pessoas, né? E cada vez mais vai se tornando uma coisa um pouco mais natural, assim. E não fica uma coisa tão maçante e cansativa de a gente falar somente num curto período. Exato. Com data marcada. Exatamente aí. Minha gente, esse negócio é muito complicado. Aquele dia que a gente foi lá na escola, eu achei muito trick lá, cara. Eu fiquei assim, ó. Teve umas horas que eu até chorei. Vou dizer assim, ó. A hora que o Nego Rafa tava falando lá, eu tava numa choradeira, parecia uma criança. Sério? Bah! Ó, já me encheu os olhos de lá já. Pode lembrar. E é uma pessoa que a gente quer trazer aqui, que é o Nego Rafa. Que, aquele negão é muito esforçado, né, cara? Ele é o legítimo negrão esforçado. Que foi 2 vezes melhor, porque já foi professor de capoeira, já foi barbeiro. Já foi músico. Já foi músico, barbeiro a domicílio. Ele não trampou ali num coisa de pastel ali antes de ser os pasteleiros também. Negão fez o que precisava fazer na vida. Exatamente. Não, ele é muito esforçado, o Nego Rafa. E aquele relato dele realmente foi um relato muito forte, assim. Nossa. Eu fico pensando, assim, que quem é humano de verdade sentiu. Sim. Sabe? Com aquele relato dele. Porque aquilo ali realmente... E isso acontece, gente, com muita gente. Sim. E muito recente. E às vezes não é nem uma, nem 2 vezes. São várias vezes. Não, acontece diariamente. Muitas vezes. Diariamente. Quando eu tava acho que era no primeiro ano do ensino médio, em 2014, o professor, eu lembro de um episódio que nós tava fazendo a prova e tava todo mundo em silêncio. E aí o celular de um colega tocou no meio da prova. E aí fez um barulhão, né? E aí o professor falou assim, ó. Nossa, meu, que toque de viado é esse? O professor falou dentro da sala. Isso. Sabe? Sabe mesmo. Cara, se é hoje, ele tava fudido. Entende? Então é muito recente isso, né? Imagina, eu tô falando de 2014, ou seja, nem é 10 anos atrás. Há 9 anos. Imagina? Então agora que tá se falando mais na questão do LGBT também, né? Então é muito recente, muito recente. O lado bom disso é que o pessoal que tá vindo agora vai nascer em meio a esse discurso. Sim. Então a gente imagina que torce, né? Já vai crescendo assim com aquela consciência, com uma melhor consciência, né? E já sabendo também que a gente tem que aprender a dividir os espaços com outras pessoas, enfim. E eu não gosto de falar desse discurso assim, de somos todos iguais. Pra mim, ninguém é igual a ninguém. Mas, né, saber que somos todos seres humanos, né? E até perante ao sistema a gente não é igual, não. Nós estávamos falando no último ali com o Gladson é o artigo 5º
É da É Constituição. da Constituição que todos são iguais perante a lei. Porém, depende. Não, na teoria, sim. Ah, Na teoria, somos todos iguais. Imagina. Mas e na prática, entendeu? Exatamente. Na prática, eu nunca vi nada disso. Então a E- gente não. E A gente- nem só por ser negro, branco pobre, o preto pobre, uhum. entendeu? Classe Uhum. média, classe baixa. Não existe Não, o igualdade. O Não sistema não existe, trata não igual. existe. Não trata igual. Deficiente, Exato. homossexual. Ih, Não trata O igual, sistema não. sente pena, né? Uhum. Gente, tem mais alguma coisa, Caio? Eu acho que era isso. Então a gente tem aquela. A gente tem a pergunta inicial, Bárbara. E a gente tem a pergunta pra encerrar. vamos lá. O que a Bárbara de hoje, né, depois de ser coroada rainha da festa do peão, de ter participado do Miss Rio Grande do Sul representando a cidade, agora tendo o negócio ali, né, o bistrô, o Zodíaco, e depois de ter feito os cursos ali que tu fez, e depois de ter buscado a terapia também, o que a Bárbara de agora diria pra aquela Bárbara lá que os menininhos não queriam nem pegar na mão? Com certeza eu ia dizer assim, parabéns. Tu tá de parabéns. Porque hoje eu tô num lugar assim que eu nunca imaginei que eu estivesse. Eu sempre almejei algumas coisas na minha vida, assim, mas nunca o que eu tenho hoje. Então eu sou muito grata pelas coisas que eu tenho hoje. Sou uma pessoa muito realizada. E eu sou uma pessoa muito focada, assim, no futuro. Eu sempre penso as coisas pra mim, o que eu quero pra mim, o que eu aceito pra mim, pra minha vida. E eu tô vendo, assim, que eu tô indo num caminho que eu já desejei. Uhum. Então, isso eu fico muito contente comigo mesma. E eu dizia assim, continua. Legal. Continua que o que tá agora não é definitivo. Exatamente. Tipo bastante. assim, tu tem muitas coisas boas a receber. E tu é merecedora. Tu é Legal, merecedora, tu merece. Muito legal. Queria dizer assim, Bárbara, que tu é um exemplo, tá? Pra essas menininhas agora aqui que gostam de se arrumar, que gostam de ir pra escola e passar uma maquiagem, se vestir legal, assim, né? Dizer que, assim, ó, de representatividade, tu é uma muito forte mesmo, assim, que a Uhum. gente tem em São Francisco de Paula. Por isso que eu e o Caio, assim, a gente já tinha planejado te chamar antes do primeiro episódio. A gente já tinha falado no teu nome. E agradecer, então, por ter vindo aqui. Dizer que pra mim foi muito especial. Teve momentos ali também que eu me arrepiei e me emocionei também, como eu disse nos bastidores aqui pra vocês. Conte com a gente, Bárbara. Né? O Caio, tenho certeza que ele concorda comigo. Nós aqui, Mas, enquanto nossa. estúdio, enquanto F1 Records, a gente tem essa missão, assim, além da música, além do podcast, a gente tem essa missão, assim, de chamar, de trazer a representatividade, assim, e, pô, tu é incrível. E não E- só para negros, Exato. para qualquer grupo que. Como Todo mundo. mulher, empreendedora. Exatamente. E eu fico muito contente, gente, de eu ser uma pessoa escolhida pra estar aqui. Às vezes, eu também nem eu acredito, assim, enfim, no potencial da gente, né? A gente fica, assim, meio, às vezes, com a autoestima não tão elevada. E eu fico muito feliz, assim, Cauê, de ouvir tu falar isso, sabe? Fico muito contente mesmo. E muitas das coisas que eu já fiz, que nunca foi no intuito de ser a primeira preta, sabe? Mas eu ver que isso teve um impacto em alguém, sabe? Uhum. E eu fico muito contente mesmo de eu levar este título, de as pessoas conseguirem me enxergar dessa forma, sabe? Fico muito agradecida mesmo, fico muito lisonjeada. E cada vez mais, assim, o que eu puder ajudar o meu semelhante, aquela criança que tá lá na escola, eu sempre vou estar à disposição, eu sempre vou ajudar, porque eu sei o quão isso é importante, sabe? Hoje eu tô numa posição que, enfim, a gente acaba trabalhando muito, né? A gente acaba não fazendo tanto trabalho social, enfim, sabe? Mas eu quero muito, assim, poder um pouquinho lá na frente, eu poder mostrar isso para as crianças de alguma maneira, elas, tipo, acharem bacana e dizer assim, não, eu também consigo, eu também quero, sabe? Coisas que a gente não tem visão. Porque quando a gente é criança, tu vai enxergar hoje na televisão aquela mulher, aquela lindeza, e ela não é preta, né? Então, isso, quando tu é uma menina, isso é muito importante tu trazer, sabe?
uma representante para ti. E eu fico muito contente que eu consegui fazer isso com algumas mulheres. Isso para mim já foi o suficiente, já valeu. Show de bola. Show. Encerra, Caio. Antes de encerrarmos, tu quer passar tuas redes sociais ou a rede social do Bistrô pro pessoal conhecer? Ir lá, não sei se precisa agendar ou pode só chegar lá ou tem essa opção também. Não, lá é só chegar, tu vai ser super bem-vindo. A gente trabalha de quarta a domingo. Sábados e domingos é quando a gente serve o almoço, tá? De quarta a sexta é somente o jantar. Não precisa hora marcada, só chega lá, tudo certo. A gente vai te receber com muito carinho, com muito amor. Quero que todas as pessoas conheçam o restaurante, não tenham receio de ir até o restaurante, né? Se daqui a pouco não tá se sentindo confortável em questão de valores, enfim, nos chama ali no WhatsApp, tem na bio. A gente manda o cardápio, mas pode ter certeza, assim, que a primeira pessoa, quando for a primeira vez, vai gostar, vai valer a pena, tá? Agora eu fiquei no compromisso de ir lá, né, cara? Ficamos, Caio. Bah, eu vou Qualquer dizer... oportunidade pra comer aquela comida pra mim. O Roberto, ele é fã do risoto de pinhão, né, Bebeto? Eu tô ligado que ele Tem posta como. lá direto no Instagram, lá. Eu digo, bah, mas esse negão só come risoto, cara. É isso mesmo. O bagulho é risoto. Bah, o cara come só risoto. Enfim, as redes sociais é Zodíaco Bistrô, tá? @Zodíaco Bistrô. Tu vai encontrar ali os pratos, nos acompanha ali nos nossos stories. E o meu particular é Bárbara Duarte Alves. Eu não sou muito de postar, assim. Eu confesso que eu sou aquela pessoa que eu fico mais bisbilhotando mesmo. Não, a gente pede, mas é opcional. A pessoa pode divulgar só o do trabalho, ou Sim. o pessoal do Não, trabalho. mas eu achei interessante, né? Então, me segue ali, o meu perfil é aberto. Eu sou muito aberta, assim, pras pessoas. Gosto muito de conversar. Se quiser trocar uma ideia também, eu tô super aberta aí. Pode me chamar. Tudo certo. Certo, então, galera, nós ficamos por aqui com esse episódio de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Assim como nós gostamos. Nossa senhora, eu até chorei, vou te dizer assim, ó. Depois desse episódio aí, eu vou ali depois secar as lágrimas um pouquinho. Justo. Bah. Mas então, gente, nos siga lá nas nossas redes sociais, que é F1 Recordings, tudo junto, sem maiúsculo, sem nada. Se quiser me seguir lá no Instagram, se quiser fazer esse presente aí pra nós, é Caio_THE. Eu não posto muito, mas tem umas fotos bonitas lá de paisagem e tal, então... @Cauê_F. Esse Cauê tem um H depois do A e antes do U, tá, pessoal? @Cauê_F. Então, eu acho que era isso pelo episódio de hoje. Então, um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e ficamos por aqui. Salve, rapaziada. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Beijo.